Salve, salve, meu caro, minha querida, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Helder, eu espero que você esteja muito bem aí pelo outro lado da tela. Hoje a gente vai falar aqui então das obras literárias catalogadas no vestibular da Pequeno Príncipe, a famigerada FPP, beleza? Temos aí alguns romances, alguns contos, livros de poesias também catalogados, então é muito importante você conhecer os enredos, as histórias e tramas ali, né, enfim, colocadas, como também saber interpretar certinho os textos, compreender aí as características pertencentes, enfim, né, aos autores e autoras, e claro, né, fazer comigo aí uma listinha de exercícios bem legal e bacana, a fim de que você melhore, aprimore e consiga atingir aí, né, enfim, o seu gabarito em todas essas questões de literatura, certo? Então vem comigo, vem lá, vamos trocar uma ideia aí sobre todas essas obras literárias, começando aí então, certo, por uma delas que é bem legal, então vambora galera, chega junto! Salve, salve, meu caro, minha querida, tudo certinho por aí? Como é que você está? Espero que muito bem. Vamos continuar aí as nossas incursões pelas obras da Pequeno Príncipe. Falando agora, meu querido e minha querida, de uma obra bem famosa, bem conhecida, bem formal aí, né, dentro do contexto da literatura brasileira, que é o livro Alguma Poesia, do grandioso Carlos Drummond de Andrade. Pois é, vamos lá então, vamos falar aí dessa obra e, claro, dos textos e, obviamente, também interpretações possíveis, beleza? Então chega junto. Então vamos lá, meu lindão, meu querido, olha só, Alguma Poesia agora aqui, né, é a obra da qual a gente vai falar. Lembre que esse livro é um livro publicado lá no ano de 1930, pertencente, portanto, à segunda geração modernista da literatura brasileira, legal? Então, geração que era, lembra? A geração social, a geração existencial, na época tá rolando ali Segunda Guerra Mundial, um pouquinho pra frente, né, Getúlio Vargas, Estado Novo, então, muitos problemas sociais aí, né, enfim, existentes. E o Drummond, claro, vai ser um dos mais importantes poetas dessa geração, beleza? Bom, o livro, galera, certo? Marca muito uma, digamos assim, soma, né? Uma equação, legal? De um lado, a gente vai ter muito poema que o Drummond vai ser muito intimista, isto é, ele vai falar muito dele mesmo. O eu lírico, não é? Falando aí das suas questões, do seu universo pessoal, íntimo, introspectivo, as questões existenciais que marcam esse intimismo. Mas também, é claro, há assim, vinculado aos poemas uma infinidade de textos que elaboram e que também abordam, né, a crítica social muito presente e importante dentro dessa geração aí, uma vez que esse é um livro muito, assim, vinculado, né, a essa questão combativa, a essa questão de mostrar ali, né, enfim, para os leitores da época o que é que precisavam fazer para sair dessa condição alienante na qual se encontravam. Então, no geral, ó, o Drummond vai assumir muito isso aqui, galera, a poesia do cotidiano, certo? Isso é, ele é um sujeito comum, sacou? Que tá vivendo uma vida comum, massa, mas que nem por isso é uma vida menos poética, legal? É essa a grande sacada aí do nosso queridíssimo Carlos Drummond de Andrade, legal? Bom, gente, o que é importante lembrar aí, né, enfim, pra prova da Pequeno Príncipe, que geralmente eles cobram, né? Olha só, primeiro, lembre, esse tipo de poema do Drummond não é aquele tipo de poema tradicional, sabe? Aquele que tem rimas bonitinhas, sonetos, versos estruturadinhos com decassílabos e tal, nada disso. Aqui, ó, a gente vai ter o verso livre, legal? Que é uma das características da segunda geração modernista, é uma característica modernista, né? Vamos lá, de forma geral, legal? Então, ó, lembre, o Drummond, ele é um dos precursores, galera, do modernismo no Brasil, né? Junto, claro, com a galera da primeira geração, ele é o cara já da segunda geração, mas ele tá ali pertinho, ó, né? Dos anos de 1920 e tal. E além disso, claro, a ironia, o humor, certo? Essas são marcas registradas, eu diria aí, não só do Drummond, mas também dos escritores que fazem parte, né, gurizada, desse movimento literário conhecido como segunda geração modernista. Outra característica importante é isso aqui, ó, o anti-heroísmo, certo? Como assim o anti-heroísmo? Veja, até ali, autores como Mário de Andrade, como Menotti Del Pitta, né, Cassiano Ricardo, Ronald de Carvalho, Oswald de Andrade, certo? Manuel Bandeira, eram escritores que traziam heróis, traziam verdadeiros, né, enfim, ali líderes, entendeu? Dentro dos poemas. Os poemas quase sempre falavam de eu líricos que eram pessoas muito elaboradas, muito fodonas, muito importantes, certo? E o Drummond não, ele vai sempre falar disso aqui, galera, ó, do homem comum, da pessoa comum, certo? Né? Então ele sempre vai, assim, tentar mostrar o lado mais humano mesmo, sabe? Do dia a dia, né? Tem aquele poeminha dele chamado Cidadezinha Qualquer, né? Que ele diz lá, eita vida beta, vida besta, meu Deus, né? Dizendo justamente que a vida não tem um sentido maior, assim, e tal, e nem por isso ela é menos poemática, né? Nem por isso ela é menos poética, legal? Essa é a ideia aí do Drummondzão. Bom, existe também, gente, uma tensão
muito significativa entre o individual e o coletivo, legal? Então, assim, claro, isso aqui tem a ver com questões históricas. Lembre que a gente está presente dentro do momento aí da época do ditadura militar, não, desculpa, da época da ditadura do Estado Novo, o que antecipa aí a Segunda Guerra Mundial, o Brasil e o mundo passam por situações bastante complicadas, né? E tudo isso vai ser captado, sabe? Tudo isso vai ser percebido por esse eu lírico que, de certa maneira, mostra esse momento de tensão, esse momento de, né, desespero, de não se saber ao certo o que vai acontecer, tranquilão? E por fim, gente, a linguagem do texto, como toda obra do Drummond, ó, é uma linguagem muito simples, é uma linguagem muito reflexiva, legal? É uma linguagem na qual ele não vai se preocupar muito em trazer questões, sei lá, elaboradas, rebuscadas e congêneres, né? Ele é um cara mais econômico, legal? Mais direto. Bom, nesse sentido, o que o livro traz, né? Quais são os temas centrais aí, né, enfim, do livro? Opa, passei aqui sem querer. Né, quais são os temas centrais aí do livro? Primeiro, o livro, galera, ele é formado por 49 poemas, certo? Nesses poemas todos, não existem, galera, separações, certo? Né, enfim, assim, do tipo, sei lá, nessa parte aqui é poema X, nessa aqui é Y, ou o nome de uma parte, não existe nada disso. Os poemas, certo? São 49 ali ao todo de uma vez só. E no geral, ó, a gente tem 4 grandes, digamos, temas aqui, né, enfim, sendo trabalhados. O primeiro deles aqui, galera, é o tema da identidade, é o tema do deslocamento dessa identidade dentro do contexto social do qual se faz parte. Então, o poeta busca um lugar, assim, né? A pessoa busca um lugar no qual ele se encaixe nesse mundo, mas ela não encontra, né? Ela se sente deslocada. Tanto que nessa fase, né, essa literatura do Drummond vai levar o nome de fase gauche. Escreve desse jeito assim, como se fosse gauche, né? Sem o acento. Mas lê-se gauche. Gauche significa em francês esquerda, né? Ou seja, é o cara que, como, né, se sugere aqui, ele pertence a esse mundo que impõe padrões, pertence a esse mundo que tem pressões sociais sobre ele, mas ele não se encaixa, ele não consegue encontrar um lugar dele, ele se sente sempre deslocado, legal? Então essa ideia do deslocamento, de não se sentir encaixado, de parece que tá tudo dando sempre muito errado, sacou? Esse é um tema, velho, bem comum aí na literatura do Drummond e também, é claro, dentro do livro alguma poesia. Outro tema, gente, é muito comum nesse livro, é o tema do cotidiano, certo? Então, assim, aquilo que é trivial, sabe? Aquilo que é normal, que é banal. Então ele descreve, por exemplo, um acidente de carro, ele descreve a vida dele na cidade do interior. O primeiro poema que a gente já vai ler ali, o poema de Sete Faces, é um poema também bem trivialzão e tal, mas lembre, embora essas questões sejam triviais, elas levam, elas permitem uma reflexão metafísica, sacou? Uma reflexão grandiosa, entenderam? Da nossa existência, né? Então isso é outro tema importante, lembra, além daquele do deslocamento da identidade, temos esse tema também aqui, ó, do cotidiano. Um outro tema, galera, é a ironia, certo? O Drummond, assim como Machado de Assis, não é? Ele foi um escritor muito ligado a esse lance, sabe, da ironia, do sarcasmo, né? De tentar revelar as contradições sociais por meio desse tipo de situação. Então aí, ó, contradições sociais reveladas por meio da ironia é uma marca registrada do Drummond e está presente também em vários poemas do homem aí. E óbvio, né, gente, o universo afetivo, legal? Só que esse universo afetivo, olha aqui, ó, ele está em suspenso, ou seja, está fechado até a segunda, né, enfim, ordem, aqui, isso aí que você me entende. É como se o eu lírico, ele, por viver nesse mundo negativo, pré-Segunda Guerra Mundial, né, cheio de problemas sociais e de coisas do gênero, esse eu lírico não tivesse tempo para amar, sacou? Os amores, no geral, levam a frustrações, a melancolias, a tristezas, a opressões, a desencontros, a inconcretudes, né? Ou como tá dizendo ali, né? Enfim, tem a ver com essa ideia, né, de algo incompleto, né, galera? De algo que parece que nunca vai dar certo, que nunca vai, né, enfim, aí funcionar direito, legal? E nesse sentido, Drummond tem alguns poeminhas, né, nos quais ele vai falar, né, gente boa, desse elemento dentro aí do seu livro. Um desses poemas eu acho que você já ouviu falar, chama-se Quadrilha, né? E no poema Quadrilha, o Drummond vai dizer algo do tipo lá, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou-se com Joaquim com J. Pinto Fernandes, que não havia entrado na história.
Esse é o poema, cara. Sério, do Drummond. É um poema assim, que é engraçado, mas é engraçado justamente esse desencontro, tal como numa quadrilha que a gente dança na festa junina e tal. Aquele amor que ele se encontra, né? Aquele casal que ele está é apenas estético, entende? Não existe de verdade, legal? Então é muito disso que ele vai falar. Ó. Ele vai falar dessa questão da identidade, ele vai falar do nosso cotidiano, quase sempre por uma visão meio metafísica, existencialista. Vai ser muito irônico, vai também falar do amor, mas não do amor bonitinho, que dá sempre certo, onde as pessoas se amam para sempre, vivendo felizes para sempre. Não, ele vai falar sempre do amor numa conotação mais melancólica, mais triste, legal? Bom, pra gente dar uma olhada, ó, tem um poeminha aqui que é um dos mais famosos dele, que é o primeiro poema dos 49 que estão presentes no livro Alguma Poesia, galera. O nome desse poema aqui é Poema de Sete Faces, legal? E nele, o Drummond vai meio que deixar um pouco claras essas questões todas que eu te falei aqui. Vamos ler a primeira estrofe, ele diz assim, ó: quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na sombra veio para mim e disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Né? Olha que legal, ele tá usando, né, o próprio nome Carlos aqui, né? Meio que né, rompendo essa ideia de literatura, né, cara, de autoria e tal. Mas ao mesmo tempo, ó, veja que ele tá falando assim que é meio que um karma, né? Ele ser gauche na vida, né? Alguém diz pra ele, vai se danar aí na vida, né? Certo? Então é essa coisa meio do karma, né? Essa coisa meio do destino, entendeu? É sobre isso que ele tá falando aqui, é um destino que ele tem que seguir, né? Que ele tem que, né, enfim, alcançar. Aí ele continua: as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. Olha que legal, né? Essas duas estrofes maiores zonas aqui, elas estão literalmente descrevendo o cotidiano, não é verdade? Elas estão literalmente descrevendo esse dia a dia, que esse eu lírico, que essa pessoa que está lendo aqui o poema, né, que está declamando, que está dizendo essas palavras todas para nós, ela está vendo, né? Ela está observando. Né? E ele até pergunta, né? Passa um monte de gente, para que tanta gente, meu Deus, né? Certo, né? Talvez a tarde até fosse azul, não houvesse tantos desejos. Na hora que legal, né? O que ele quer dizer com talvez a tarde fosse azul, né? Ou seja, aquele céu azul, sabe? Sem nuvens, né? Fosse tudo melhor, né? Mas não. Parece que o mundo vive uma época nublada, sabe? De céu encoberto, entendeu? É isso que ele quer dizer, né? Aí ele continua: o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. De novo aqui, gente, ele faz uma distinção entre real e irreal, certo? Porque ele mesmo, Drummond, nessa época, usava óculos e tinha bigodes, né? Então o conceito de autor, né, de eu lírico, legal? O conceito de autoria é uma coisa bem, né, importante aqui também que está sendo discutida, né, enfim, nesse poema. Aí ele faz aqui agora uma reclamação, ó: meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Olha que legal, né? Então nessas, né, 3 estrofes aqui, né, antes do final, ele meio que faz essa reflexão, né, efetivamente, né, sobre o cotidiano dele, sobre o abandono, sobre a solidão, né, sobre ele ser o cara gauche aí que a gente falou antes, né. Então a palavrinha que a gente colocou lá antes, ó, a palavrinha gauche, né, que significa no fim das contas, né, galera, essa ideia de solidão, de deslocamento e tal, é a grande temática do texto, tanto que no final aqui, ó, ele vai ser meio irônico, assim, ó, ele vai dizer que eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Ou seja, ele tá dizendo, eu não devia te contar não, mas eu tô aqui tomando um conhaquezinho, olhando pra lua, né, e talvez seja por isso que eu esteja meio melancólico. Então não acredita muito em mim não, né, é só uma reflexão minha e tal, legal? Olha aí, ó, é o tipo de literatura, né, que é bem comum, né, de aparecer, bem recorrente de aparecer na literatura, né, enfim, do Carlos Drummond de Andrade, legal? Gente, o que a Pequeno Príncipe pode cobrar de você? Então olha só, essa questãozinha aqui é da última prova da Pequeno Príncipe, na qual eles trouxeram ali, né, enfim, um trechinho, né, um trechinho não, esse daqui tá aqui inteiro, do poema A Rua Diferente, que tá dentro, claro, de alguma poesia. No poema a gente lê o seguinte, ó: na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas, minha rua acordou mudada, os vizinhos não se conformam, eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza o espetáculo e se diverte com os andaimes, à luz da solda autógena e o cimento escorregando nas formas. Legal? E daí ele pergunta
pergunta, ó, com base nesse poema, qual dessas 5 alternativas aqui que está correta? Olhando para o poema, gente, quando ele fala da rua diferente, né, o que está diferente, claro, são as construções ali, né, que estão rolando, provavelmente a rua está se modernizando, isso não necessariamente é uma coisa positiva para os moradores que ali se encontram, tem o barulho, tem as questões, né, como ele mesmo fala, né, ó, os vizinhos parecem não saber que a vida tem dessas exigências brutas, mas no final ele diz que a filha dele, né, do eu lírico, tá curtindo muito aquilo ali, né, tá achando legal, massa. Vamos dar uma lida então, ó, ele diz lá na letra A, na primeira estrofe, observa-se o emprego do Anjambamã. O que é Anjambamã? É quando, galera, você tem assim, ó, nesse primeiro verso, na minha rua estão cortando árvores. E aí se a frase de baixo aqui, ó, o verso de baixo, continua esse aqui de cima, isso é um tal de um Anjambamã. Nesse caso, isso não acontece, ó, na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, tá vendo? Tem uma pequena pausa ali, né? Então a letra A, ó, ela já está errada. Esse tal desse Anjambamã aqui, ó, não vai acontecer, não vai haver uma conexão dos versos. Na letra B, no verso minha rua acordou mudada, a figura de linguagem empregada é a metonímia. Então, não, né, gente, não é a metonímia, é a metáfora, né? Como é que a rua, quer dizer, é a personificação, legal? Como é que uma rua pode acordar, né? Então ele está personificando aqui, ó, a palavrinha rua, né, dando a ela uma característica humana, portanto, personificação seria a resposta, letra B errada. Na C, ó, ele diz assim: o poema mostra a inconsequência dos mais jovens, que se divertem e veem como espetáculos andaimes, a solda, o cimento que poluem a cidade. Essa letra C aqui, convenhamos, né, gente? Não precisa nem falar nada, com certeza, né? Não fala de inconsequência, né? Muito menos que poluem aqui, né? Enfim, a cidade, esses andaimes todos. A letra D. O poema apresenta regularidade métrica. Gente, no Drummond, certo? E principalmente no livro Alguma Poesia, se ele sempre falar pra você aqui de regularidade métrica, legal? De, sei lá, versos decassílabos e coisas do gênero, tá sempre errado, galera, porque ele é um poeta do modernismo. Ele não se preocupou com essas questões. Então, claro que a letra E vai estar certa, mas vamos ler ela lá. Ele fala assim, ó: o poema trata da modernização, como as árvores cortadas, trilhos, casas, a qual é bem vista pelos jovens e lamentada pelos mais velhos, exatamente, né? Ele tá metaforizando essa ideia, né, de que quem enxerga algo como positivo do que tá vindo como novo é sempre o cara mais jovem, né? O mais velho não necessariamente curte, né, esse tipo aí, né, enfim, de situação, beleza? Gente, dito isso então, né, vamos aqui, né, concluir essa nossa aulinha aqui do Carlos Drummond de Andrade. Espero que você tenha curtido, gostado, entendido, apreciado aí, enfim, a obra dele e se preparado legal aí para o vestibular, né, enfim, da Pequeno Príncipe. Tenho ainda ali os resuminhos para você dar uma lida com mais calma, exercícios para você fazer também acerca dessa obra importantíssima que você os faça, beleza? Então é isso, meu caro e minha querida, muito obrigado, um grande abraço do professor Helder, aquele beijo. Salve, salve, meu caro, minha querida, tudo bem por aí? Como é que você está? Espero que muito bem, espero que você esteja aí, né, enfim, plenamente ótimo do outro lado da tela. Vamos continuar nossa incursão aqui então pelas obras literárias da Faculdade Pequeno Príncipe, na aula de hoje aí falando sobre a obra do Luís Vaz de Camões, um dos maiores, se não maior, né, poeta aí de língua portuguesa de todos os tempos. Então vambora, galera, vamos falar desse cara aí, certo? Bom, o que é importante aqui, meu queridão, minha queridona, sobre o Luís de Camões, né? O que você precisa saber aí sobre a obra desse cara? Olha só, o Luís de Camões, em primeiro lugar, né, ele tem aí uma data de nascimento e também de morte pouco, né, digamos assim, né, enfim, é vinculada a uma ideia de que a galera aceita muito bem. Então, vamos deixar um ponto de interrogação aí em relação a isso, certo? Ele pertence, ó, ao movimento do classicismo lá em Portugal, legal? Movimento no qual, você sabe, a estética clássica, isto é, a estética greco-romana, ela se torna de novo recorrente, né? Ela se torna novamente mais, digamos assim, bem vista, né? Enfim, aí pelos escritores da época, né, e tal. E esse cara aí, ó, do meu lado aqui, né, é o famigerado Luís Vaz de Camões. Massa. Luís Camões que tinha ali, como você percebe, o olho direito, certo? Né, enfim, com algum problema e tal. A história de vida do Camões, só ela já daria um filme aí, né? Enfim, muito legal. Ele perdeu o olho numa guerra, certo? Lá no Oriente, né? Perto da China. Perdeu inclusive uma esposa que ele amava demasiadamente, né? Nesse contexto também. Ele retorna então para Portugal, ganha muito dinheiro, mas acaba morrendo na miséria, assim, sabe? A história de vida do cara é fenomenal. Bom, ele, como eu falei para você, faz parte, né, galera, do movimento literário do Renascimento. Lembre, o que renasce no Renascimento? A cultura clássica, legal? Então, cultura greco-romana, a revalorização, por exemplo, de valores como a democracia, a revalorização daquela estrutura, daquela arte mais harmônica, bela, grandiosa, entendeu? Tudo isso aí faz parte também, é claro, da obra do grandioso Camões, legal? A poesia dele, gente, se divide, ó, em dois tipos de poesia lírica, né? A poesia lírica amorosa, na qual, como o nome sugere, ele vai falar da temática do amor, e a poesia lírica
filosófica, na qual, é claro, ele também vai fazer reflexões extremamente atemporais acerca de questões aí bem importantes para nossa sociedade, como por exemplo a passagem do tempo, as questões relacionadas, né, ao universo aí da cultura social atual. Ele vai falar de várias coisas bem legais. E o lance, né, galerinha, palavra-chave aí pra você lembrar do homem é a palavrinha equilíbrio, beleza? Como assim, Helder, equilíbrio? O que que isso quer dizer, né? O que que é o equilíbrio? Então, ele, ao mesmo tempo que traz todas essas características, informações, reflexões, formas e etc. da cultura clássica da greco-romana, aquela coisa super exagerada das palavras, das formalidades, sílabas poéticas, versos decassílabos, né, e tudo isso, ele também deixa com que a emoção, os sentimentos, não é, aflorem. Então, de um lado tem esse formalismo grande, do outro lado tem esse sentimentalismo grande também. E o equilíbrio entre esses dois universos, galera, é o que vai delimitar, o que vai delinear, o que vai marcar, enfim, o tal do classicismo, legal? Bom, o que que caracteriza então a obra do Camões? O que que você precisa lembrar do homem aí, ó? Eu acho que tem algumas palavras aqui, certo, que a Pequeno Príncipe já cobrou, mas aqui também é importante, obviamente, você conhecer aí sobre o romance, ó, perdão, o estilo de poema desse grande escritor, tudo bem? Em primeiro lugar, lembre que a temática do amor, galera, sempre está vinculada, ó, a uma força contraditória, dualista. Então o amor não é só bonitinho, não é só uma coisa boa, maravilhosa, ai que legal e vamos jogar, né, enfim, a mina na parede e chamar ela de lagartixa, entendeu? Não é só esse sentido. Tem também um sentido mais, como é que eu posso dizer assim, contraditório no sentido negativo, sacou? Então, o prazer e a dor, né, o amor e a perda, entendeu? A presença, né, enfim, ali e a ausência, sacou? Tem vários poemas, enfim, nos quais o Camões, né, vai abordar muito isso. Então lembre, ó, dentro do livro, galera, a lírica do cara é filosófica e amorosa. Basicamente é isso, vai ter poesia de amor e poesia filosófica, entendeu? Nesses de amor, quase sempre a temática é por aí, ó, rola um aspecto contraditório, fechou? E do outro lado, a gente tem também, claro, temáticas como o tempo, a passagem, né, do tempo, a morte, a questão, sei lá, né, enfim, das amizades, dos relacionamentos, enfim, do destino humano, legal? Aí é claro, né, um tema mais filosófico, legal? A linguagem, gente, dos textos costuma ser bem tranquila e acessível, além do que também ele é um escritor que segue uma métrica muito rígida nos seus poemas, bacana? A esmagadora maioria dos sonetos, lembre que esse é o estilo, né, de texto aí, ó, mais privilegiado, né, pelo autor chamado Luís Vaz de Camões. Ele escreve basicamente sonetos. Ele vai usar os versos decassílabos heróicos, galera, legal? Pô, legal, Eder, versos decassílabos heróicos, né? Que bom, que é isso, né? O verso decassílabo heróico, gente, é aquele verso que ele tem 10 sílabas, decassílabos, e as sílabas tônicas estão sempre nos mesmos locais, legal? Nas sílabas 6, 8 e 10, legal desses versos aí, né? Então é bem massa, né? É um trabalho muito grande que a gente percebe por parte do poeta ao construir, fazer, erigir, elaborar, enfim, aí esses grandes sonetos, tudo bem? Lembre também que o soneto, ele sempre tem uma forma de estrutura fixa igual. São 4 estrofes, certo? Nas duas primeiras estrofes do soneto a gente tem 4 versos, 2 quartetos, e as duas últimas tem só 3, 2 tercetos. Então 4, 4, 3, 3, né? Certo? São essas aí as estrofes, legal? Né, do verso, beleza? Bom, gente, ademais, né, ele usa muitas figuras de linguagem, ó, principalmente antíteses e paradoxos, certo? Principalmente assim mesmo a ideia dessa contraditoriedade que a gente falou antes. Então a contraditoriedade vai estar muito presente nisso, ó, antítese, paradoxo, oxímoro, certo? Figuras de linguagem como essas. E também as hipérboles, certo? Não só elas, claro, as metáforas, né, as metonímias, legal? Elas não estão aí, né, pouco presentes também nos poemas do Camões, legal? Bom, o que a gente tem no livro Sonetos do Camões? Sonetos, claro, né? Mas assim, quais sonetos? Obviamente, tem um monte de soneto lá, não tem como a gente falar aqui de todos eles, nem essa é a nossa intenção hoje aqui, a gente quer que você saia dessa aula tendo aí, né, enfim, a melhor preparação possível para chegar ali na questãozinha da prova e conseguir assinalar a resposta certa, legal? Para isso é importante lembrar, então, o que os sonetos falam. Então vamos voltar um pouquinho, lembra, os sonetos vão falar ou de amor de um lado, ou de aspectos filosóficos do outro. Quando falam de amor, são mais contraditórios. Quando falam dessas temáticas filosóficas, costumam abordar um tema mais abrangente, assim, certo? Essas coisas, né, meio atemporais, legal? Nesse sentido, galera, a gente tem lá o famoso poema, né, enfim, do Camões, certo? Amor é fogo que arde sem se ver, né? A gente já vai ler aí também um sonetinho dele. Lembre, os sonetos geralmente não tem título. O título que a gente coloca é o primeiro verso. Então, no poema Amor é fogo que arde sem se ver, o primeiro verso é esse aí, amor é fogo que arde sem se ver. No poema Transforma-se o amador
amador na coisa amada. O primeiro verso também é esse daí, né? E assim vai. Então assim, ó, quase sempre, como você vai perceber aqui, os poemas estão trabalhando isso, ó, tipo nesse primeiro. O tema é a definição paradoxal do amor, legal? Ou seja, o amor é aquela coisa contraditória, paradoxal, oxímera, antiética e tal, né? Que a gente já falou antes, entendeu? Então assim, não muda muito, né? Os poemas quase sempre trazem características que representam um pouco aquela reflexão do autor em relação ao classicismo mesmo. O classicismo foi um movimento literário, certo? Que aconteceu só na Europa, né? O Brasil ainda estava sendo descoberto, mas enfim, foi um movimento no qual os poetas, certo? E obviamente escritores, né? Sei lá, enfim, ali artistas, músicos e etc e tal, foi um movimento no qual a galera sempre se preocupou em retratar o quê? Em retratar essa realidade das coisas e essa realidade, digamos, né? Enfim, real mesmo, certo? Sem muitas espalhafatosidades, assim, sabe? Sem elementos extremamente vinculados aí ao exagero, como vai acontecer, por exemplo, no período literário do barroco, né? Que vai vir aí, né? Subsequentemente, depois do humanismo, legal? Outra temática, ó, a gente vai pegar ali, né? Aquele poema Transforma-se o amador na coisa amada, legal? É a ideia, ó, da fusão, da junção entre o sujeito e o objeto. Legal? Você transforma o amador na coisa amada, né? Por força do muito querer, né? Ele vai dizer. Ou seja, a gente transmite, transfere, projeta, muitas vezes, né? O sentimento do amor, do gosto, do apreço, do desejo, enfim, não pela pessoa em si, mas por objetos, né? Por elementos, enfim, que representem esse indivíduo dentro de um determinado contexto social. E, cara, olha quão atual é isso, né? No poeminha Alma Gentil que te partiste, é claro, a temática é o amor também, mas aqui nesse caso a temática da perda, né? O Camões, como eu te contei, ele teve numa guerra, certo? Perdeu um dos olhos, inclusive, nessa guerra, mas acima de tudo perdeu a sua esposa, a Dinamene era o nome dela. E aí reza a lenda que depois daquilo ele nunca mais se casou de novo, ficou para sempre, né? Enfim, ali solitário e tudo mais. E este poema, ele representa um pouco, né, dessa questão. Então, assim, é muito comum, gente, quando a gente lê, né, os poemas do Camões, a gente perceber isso, ó, a universalidade do amor, certo? A universalidade da saudade, a temática da dor existencial, que é uma coisa humana, entende? Ele, o Camões, é um poeta humano, demasiado humano, aí como diria, né, enfim, o poeta, legal? Ou diria o filósofo Nietzsche, né? A ideia é que ele, através dos seus poemas e dos seus textos, tenta representar uma percepção de análise, sabe? Do ser humano mesmo, sacou? E não necessariamente e somente uma poesia sentimental, bobinha ou coisa do tipo, beleza? Bom, indo pra frente então, né, a gente tem aqui um poeminha, certo? Que é um soneto, claro, ó, perceba aqui que nesse soneto a gente vai ter, ó, uma, certo? Duas, legal, ó, três, né, 4 estrofes, né? As duas primeiras aqui, ó, tem 4 versos, ó, né? Tem 4 versos, aqui eu tenho 4 versos e nas últimas aqui eu tenho somente 3 versos, né? Então o nome que se dá para aquelas duas primeiras são quartetos, né? E as últimas tercetos. Perceba ainda assim que há toda uma preocupação formal do Camões com rimas aqui nesse poema. Então, por exemplo, se a gente lê ali a primeira estrofe na qual ele diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Olha que legal, né? Então ele fala aqui, ó, ver vai rimar com doer, né? Sente e doente rima entre si. Na outra estrofe, ó, querer vai rimar com perder, gente, contente também rimam entre si, né? Aí aqui ele tem lá a palavra vontade, vencedor, lealdade. Então vontade rima com lealdade, né? Vencedor e favor vão rimar entre si. Vontade e lealdade também rima com amizade, né? E aí vencedor, favor e amor vão rimar entre si. Então perceba que assim, o Camões, ele tem uma preocupação bastante grande, né, com a questão da rima. Então você tem aqui a rima que a gente vai chamar, ó, de rimas interpoladas, né? Olha só, nos quartetos, ó, B, B, A, né? Que é a mesma coisa do outro quarteto. E aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, né, enfim, o vontade, aqui seria o C, né? Vencedor o D. Então vai ficar C, D, C, ó, e aí D, né, C, D, né? Que daí são as rimas alternadas, legal? Se a gente contar, galera, claro, tem 10 sílabas poéticas em cada verso, massa, em todos os versinhos. Então, assim, como eu te disse antes, a preocupação formal é muito importante, certo? Essa é uma das características mais comuns da literatura camoniana, tá legal? A ideia da forma perfeita, da forma, sabe, sublime, como se a forma também ela fosse um sentido no poema, entendeu? Se quanto mais perfeita ela se encontra, maior, né, é a possibilidade do poeta aí, né, ser um grande poeta, legal? Bom,
Bom, lendo o poeminha, você percebe o quê? Na segunda estrofe ele fala, ó, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. Perceba que ele vai construindo o poema por meio de oxímoros, de paradoxos, né? Como é que arde e o fogo queima, né, e eu não vejo? Como é que dói e eu não sinto, né? São antíteses, paradoxos e tal, mas justamente para constituir, né, dentro do texto o tema. Aí ele termina, ó, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo o amor. Bonito, né? Ó, então assim, o soneto, talvez seja um dos mais conhecidos, né, sonetos aí do tal do Camões, ele é bem temático, né, galera, porque ele representa bem isso aqui, ó, o paradoxo do renascimento, ou seja, a gente tem o amor muito relacionado aos oxímoros, aos paradoxos, às antíteses, né, certo? O que revela que a experiência do amor, a experiência amorosa, é, no fim das contas, de fato, numa verdade, um elemento de contraditoriedade, um elemento que, embora, né, enfim, ali indique, traga e construa, erija, né, sensações de prazer, ele também pode ser e se constituir como algo muito doloroso. E é exatamente disso que ele está falando, certo? É essa constatação, né, enfim, que faz aí o Camões, né? Então ele está mostrando isso, ó, a essência do ser humano, certo? É o amor, né? Então o amor, ele é o que torna, como eu disse antes lá, o humano demasiado humano, né? Mas também, não necessariamente o amor sendo uma essência humana bonita, mas também fonte de sofrimento inevitável, certo? Né? Fonte de um sofrimento que invariavelmente, se você sentir o amor, você também sentirá, né, esse sofrimento inevitável. Ou seja, a experiência sentimental, né? A experiência amorosa, a experiência do estar vivo, digamos assim, é a universalização da própria experiência do amor. Legal? Então, lindão, né? O Camões aí é um cara foda. Vamos dar uma olhadinha nesse outro poeminha aqui, galera, que também é bem famoso, certo? É um sonetinho também, ó, você pode ver lá 2 quartetos, 2 tercetos, o esquema de rima é igual, ó, vontades rima com qualidades, né? Confiança, mudança, tá vendo? Interpoladas, né? Depois elas vão ser alternadas nos tercetos, tem 10 sílabas poéticas, ou seja, toda aquela preocupação formal também tá aí. E aí ele fala assim, ó, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Legal, né? Ele fala aqui basicamente, né, enfim, que o mundo é sempre composto de mudança, e esse primeiro verso dele aqui, né, gente, dá até pra usar umas redações aí de tão famoso, né, que é a frase do cara. E aí ele continua. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. Ah, então ele está falando da mudança também ali das estações. E, afora deste mudar-se a cada dia, outra mudança se faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Essa expressão soía, ela caiu em desuso, né, galera? Não se usa mais, eu acho, na língua portuguesa, pelo menos não na atualidade e tal, mas é tipo assim, não se muda mais como era comum ser, né? Esse soía significa algo comum, que acontecia daquele jeito sempre, né? Gente, esse poema é genial, é quase filosófico mesmo, né? Convenhamos. Então, ó, de novo, o poeminha tem todas aquelas características que eu falei pra você ali, ó, a forma, né? A métrica, a rima, a linguagem, todos os elementos caracterizam o poema como um poema aí do tal do classicismo, né? Mas ali no verso final ele fala, as coisas, o que mais causa espanto é que, né, tudo muda, mas não muda como costumava mudar, né? O que ele quer dizer, né, com isso e tal? Ele tá, parece que, dizendo que a mudança perdeu a sua principal característica de mudança, né? Que é a ideia de renovação, galera. Essa é a grande sacada do Camões, ó. Ele fala que a mudança, né, não é mais algo renovador. A mudança deixou de ser um ciclo, né? Tipo, agora ele fala primavera, inverno, que antes tinha neve, agora não tem mais e tal. E se tornou, assim, uma coisa, digamos, retilínea. Uma coisa que não tem necessariamente, né, enfim, aí muita alteração. É algo que se cristalizou, sabe? Que sempre se torna parecido, igual, permanente, mas que no fim das contas não se altera. Cara, olha que genial, né? Dá pra usar esse poema pra explicar literalmente a nossa realidade, claro, de uma maneira mais filosófica, eu diria, certo? As mudanças, por exemplo, tecnológicas, né, culturais, políticas, econômicas, sociais, comportamentais,
todas elas indubitavelmente se referem também, né, gurizada, a esse universo aí, né, enfim, camoniano. Ele transforma, então, uma verdade filosófica universal lá, né, que existe desde a Grécia Antiga, né, que tudo muda, tudo é impermanente, né, numa profunda angústia existencial, falando aqui basicamente sobre como o desconcerto do mundo, o desconcerto da alma, né, não encontra mais nem isso, né, nem a esperança de que as coisas pelo menos mudarão, né, um dia. Genial, né? O Camões é o cara. Bom, como que a Pequeno Príncipe cobra, gente, esse tipo de questão? Ela, claro, vai trazer, se cobrar, né? Obviamente, um soneto, um trechinho de um soneto, e vai te fazer alguns questionamentos aí, ó, sobre esse soneto, legal? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Ele fala assim, ó, leia o poema a seguir de Luís de Camões. Aí ele fala, ó, o tempo acaba o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a manhã, a fortaleza, o tempo acaba a fama, a riqueza, o tempo, o mesmo tempo de se chora. O tempo busca e acaba onde mora. Qualquer ingratidão, qualquer dureza, mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiserdes vós, senhora. O tempo, o claro, dia torna escuro, e o mais ledo prazer em choro triste, o tempo, a tempestade em grão bonança. Mas de abrandar o tempo estou seguro, o peito de diamante onde consiste a pena e o prazer desta esperança. Né, então é um poema mais, né, complicado aqui de interpretar, né, no fim das contas, mas veja que ele mistura um pouco daquela ideia meio lírica, né, amorosa, com essa questões mais filosóficas que eu havia dito antes para você. Bom, vamos lá então, na letra A ele diz assim, ó, observa-se no poema que todas as rimas são pobres. Gente, sempre que você lê isso aqui já tá errado, legal? Rima pobre são rimas com as mesmas classes gramaticais, legal? Se você voltar no poema, ó, ele rima a palavra ora, que é um substantivo, com o verbo chora. Ele rima a palavra fortaleza, que é, nesse caso, né, enfim, um substantivo, legal? Com a palavra um adjetivo, com a palavra riqueza, que é um substantivo. Então ele vai rimando rimas ricas, né, e não pobres. Errado, portanto. Lembre, rima pobre, mesma classe. Rima rica, classes diferentes. Na letra B, ó, o eu lírico mostra-se desesperançoso diante da efemeridade da vida e da inconstância do amor, pois sua amada trocou-o por um diamante. Até aqui tava meio certo, né, galera? Mas daí quando fala que a amada dele trocou ele por um diamante, né, vamos lá, né, galera? Aí é forçar a barra demais aqui nesse poema, nada a ver ali com o que a gente leu. A letra C, ó. O eu lírico trata da capacidade transformadora do tempo, que tudo altera, exceto os sentimentos da amada, os quais dependem apenas dela. E de fato, né, se a gente lê o poeminha ali, ele diz que tudo muda, né, a noite, o dia, né, e tal, mas, de fato, os sentimentos que ele sente pela mina, né, continuam iguais. Então tá aí a resposta, ó. A dele diz, ó, na terceira estrofe existe um oxímoro, né, oxímoro é tipo uma antítese, galera, claro, escuro, certo, errado, né, o que aponta para a capacidade transformadora do amor, né. Então, primeiro que aqui nesse caso a gente não chamaria isso de oxímoro e sim de antítese. E segundo que não, né? Esse elemento não aponta para a capacidade do amor, ele tá falando na realidade dos sentimentos que ele sente pela guria, né? Então a letra D estaria errado também. E na última, ó, na frase, mas de abrandar o tempo estou seguro, o eu lírico se mostra confiante com a possibilidade de o amor deter o fluxo inexorável do tempo, né? Então ele se diz efetivamente seguro, mas ele não se sente confiante, né? Pelo contrário, né? Ele se sente com medo, né, de como essa mudança pode acontecer. Legal? Então, meu caríssimo, minha queridíssima, eu espero que você tenha, né, enfim, entendido legal aí, compreendido todas as características, né, do poema aí do Camões, entendido legal aí todos esses elementos, e eu espero também, enfim, que essa aula tenha te ajudado aí a entender legal esse universo camoniano, beleza? Muito obrigado então aí pela aula, valeu, grande abraço do Helder, a gente se vê aí num próximo encontro para continuar trocando uma ideia sobre as obras catalogadas na banca da Pequeno Príncipe, beleza? Grande abraço do Helder então, valeu, até mais, tchau! Salve, salve meu caro, minha querida, tudo bem? Como é que você está por aí? Espero que muito bem. Vamos hoje aqui então falar sobre a obra As Três Marias, da escritora Raquel de Queiroz, certo? Que está catalogada aí no vestibular da Universidade Pequeno Príncipe, ok? Então bora lá, né galera? Vamos falar aí desse grande livro que é da Raquel de Queiroz, maravilha? Então olha só, meus queridões e lindonas, a ideia é que essa obra As Três Marias, ela foi publicada já há bastante tempo, certo? Lá no século, né, passado, no começo ainda do século passado, no ano de 1939, então ela pertenceria à segunda geração modernista, né? E também foi escrita aí pela grandiosa Raquel de Queiroz, legal? Bom, gente, a Raquel de Queiroz, ela nasceu lá no ano de 1910 e faleceu no início ali dos anos 2000, olha só, viveu ali o que, uns 3.000 anos mais ou menos,
menos, né, a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz, galera, ela é uma figura bastante intrigante, sabe, na história da literatura brasileira. Primeiro porque ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, e isso aconteceu no ano de 1977 apenas, imagine só. Massa, então ela foi a primeira mulher, né, a ser aí, vamos dizer, né, laureada, certo, com esse merecido título, legal? Não que outras anteriores não tenham merecido tanto quanto, né, não me entenda mal. O grande questão é que, assim, a Raquel de Queiroz, ela foi uma mulher que defendeu muito abertamente, na época da ditadura militar, certo, os censores da ditadura, certo, a própria ditadura militar em si. Então, muitos escritores na época romperam, digamos assim, né, com a Raquel de Queiroz e enxergaram nela uma escritora que, embora produzisse obras extremamente associadas a questões políticas, né, culturais, sociais, ela era muito reacionária e etc e tal, meio Monteiro Lobato da vida, assim, né? Mas é sempre importante separar o autor da obra, né? Então a obra dela, indubitavelmente, é impecável, certo? E aí, claro, né, fica aí o seu critério, né? A questão mais, vamos dizer, pessoal, né, idiosincrática dessa grande escritora. Bom, o livro chamado As Três Marias é um livro, galera, que ele faz uma transição, certo? O que é uma transição? Então, assim, até esse livro era muito comum na literatura lá da segunda geração modernista nós termos muitas obras literárias catalogadas lá, né, que faziam parte desse universo do regionalismo, principalmente do regionalismo nordestino. Então, ó, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, foi publicado um ano antes, em 1938, né? A gente tem ali também o Fogo Morto, do José Lins do Rego, foi publicado um pouquinho depois, em 1943, mas enfim, é outra obra extremamente regionalista, né? Temos também a obra, por exemplo, certo, do Jorge Amado, né? O livro lá, Capitães da Areia, legal, que foi publicado bem antes, em 1933. Então, assim, essa década, né, de 30, comecinho de 40, uma infinidade de escritores escreveu obras literárias que se tratavam basicamente do ambiente regional nordestino, certo? A seca, a miséria, né? O ciclo do cacau lá com os seus coronéis, né? O ciclo da cana-de-açúcar com os senhores de engenho. Só que, assim, a Raquel de Queiroz nesse livro, ela meio que foge desse paradigma, certo? Ela vai falar, é claro, do regionalismo nordestino, porém, ela também vai fazer uma crítica urbana, social, legal? Ou seja, a gente tem esses dois elementos convivendo, né, no romance As Três Marias. E por isso que ele é um romance tão importante, entende? Ele é um romance no qual a Raquel de Queiroz, pela primeira vez, né, vai meio que mesclar, vai meio que juntar esses dois lados na sua história, na sua literatura, beleza? Bom, como que o livro é narrado, quem que narra, como é que é a história, do que acontece nessa obra? Primeiramente, gente, o livro é narrado em primeira pessoa por uma das protagonistas. O nome dela é Maria Augusta. Como você já se ligou no título, Três Marias, a gente vai ter três personagens, né, chamadas Maria aqui. A Maria Augusta, também conhecida e chamada na história de Guta, né, ela é a protagonista da história, legal? É ela que conta a história, é ela também, é claro que, né, obviamente vai ter aí a maior voz, digamos assim, narrativa, né? A linguagem, galera, ela é bastante introspectiva, isto é, ela entra muito na mente, né, das personagens, embora, na real, ela também seja uma linguagem simples, né, não é muito rebuscada, elaborada. Essa é uma outra característica dos poetas e dos escritores em prosa, como a Raquel de Queiroz, da segunda geração modernista, né? Raramente eles trazem uma linguagem muito elaborada e técnica e muito mais direta e objetiva. A gente tem também a questão do realismo psicológico, justamente porque esse é um romance mais introspectivo. Outro escritor dessa mesma geração, galera, que é o Graciliano Ramos, amigo inclusive aí da Raquel de Queiroz, né? Ele foi um escritor que escreveu durante muitas vezes textos que falavam bastante disso, né? Desse realismo psicológico, como por exemplo o livro São Bernardo, né? O livro Angústia, massa. Eu diria até em alguns capítulos ali de Vidas Secas. Bom, crítica social, então, gente, é o tema central, legal? Esse livro é um livro feito para você, leitor, compreender, entender, observar, internalizar, vislumbrar, enfim, as críticas sociais feitas aí pelo enredo e pela história, legal? Bom, quem que é parte, então, da história? A Guta, que eu te falei agora, narradora, Maria Augusta, é claro, é a protagonista. Mas assim, ó, embora as três sejam Marias, né, e a história, galera, ela tem uma grande parte da história que se passa num colégio interno, né, quando elas ainda eram bem jovens, ali as meninas deviam ter o quê? Uns 12, né,
13 anos, mais ou menos, quando elas entram na escola, legal? E assim, o romance, né, ele se passa, certo? Dentro de 12 anos, legal? São 12 anos da história. Então, a gente vai acompanhar essas meninas de quando elas têm uns 12, 11, 12, 13, até quando elas têm ali uns 22, 23, 24, 25 anos, legal? Né? Lembre, nessa época, 22, 23, 25 anos, nossa, elas já eram mulheres, né? Já eram adultas, legal? Aos nossos olhos hoje ainda elas seriam meninas, né? Mas enfim, a Guta, Maria da Glória e a Maria José, embora sejam amigas inseparáveis, naquelas escolas tipo Harry Potter, assim, sabe? Que você vai morar lá pra sempre e tal, elas são muito diferentes também. A Maria Augusta, ó, ela é uma mulher muito assim que busca muito a liberdade, certo? Que tá muito afim, né? Enfim, de ter acesso à sua autonomia, legal? Ela quer ser, assim, datilógrafa, ela quer ter o trabalho dela, ela quer, entende? Não depender de um casamento, digamos assim, sacou? Já a Maria da Glória, o nome já te estuda, da Glória, é muito religiosa, segue muitos padrões da religiosidade, muito conservadora e tal. Então, assim, ela tem até um pouco de medo, sabe? Da Maria Augusta e da Guta, dessas, né, ideias aí que ela tem. E a Maria José é uma mistura, digamos assim, das duas, né? Ela é romântica, idealista, ela quer se casar com o cara que vai buscar ela no cavalo branco, sacou? Aquela coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela também é um pouco, como é que eu posso dizer assim, né? Realista, né? Ela sabe que o que ela deseja é muito irreal, né, certamente não ocorreria. E a Guta fica indignada com as amigas, assim, ela fala, não, menina, vocês têm que, tipo, lutar pelo papel de vocês na sociedade, sacou? Então, o livro é um pouco disso, ó, você tem 3 perfis femininos aqui, mas os 3 são um contraste, né, entre si, legal? Os 3 mudam bastante, né? Massa, são 3 perfis que, embora muito amigas, muito próximas, muito, né, enfim, assim, né, unha em carne ali e tudo mais, tanto que elas estudam num colégio interno, né, e esse colégio interno é controlado por freiras, e uma das freiras chama ela de as Três Marias, aquela constelação, lembra do cinturão de Órion lá que tem aquelas 3 estrelas, porque elas sempre vivem juntas, né, e tudo mais. Bom, o lance, galera, é que no livro, na trama, né, é basicamente assim, uns 70% da história, massa, vai se passar nesse colégio interno, né, quando elas se conhecem, o que rola por lá, sabe? Elas amadurecendo ali dentro do colégio, mudando um pouco, portanto, entendeu? Então a gente acompanha, assim, essa transição de meninas, né, para a vida adulta e, claro, para os seus caminhos, né, que com certeza vão ser bem diferentes. Não só porque cada uma tem uma família diferente. Por exemplo, a Guta, né, Maria Augusta, vem de uma família muito humilde, assim, mas humilde no sentido de pessoas humildes, né, não no sentido financeiro, sabe? Ela não é, claro, rica, mas também não é pobre, né? Já a Maria da Glória, não, ela é de uma família milionária, assim, o pai dela, nossa, é um senhor de terras e tal, super cheio da grana. E a Maria José das 3 é aquela que é mais simples, sabe? Mais pobre. Talvez por isso mesmo idealize tanto uma vida que talvez nunca terá, né? Bom, o romance, assim, galera, pode ser caracterizado enquanto um romance de formação, tá certo? Que são aqueles romances nos quais, bom, a gente forma, na verdade, as protagonistas, né? A gente forma, estrutura, enfim, as suas histórias, legal? E temáticas ligadas, portanto, a conflitos amorosos, conflitos sociais, conflitos existenciais. Conflitos, gente, certo? Essa é a palavra-chave, né? Esse é o detalhe. No enredo, para dar uma resumida, né, enfim, aqui na história, o que acontece é o seguinte: tanto a Maria da Glória, né, quanto a Maria José, quanto a Maria Augusta, querem coisas da vida, né? A Maria da Glória, a família dela é muito religiosa, muito certinha, muito rica e tudo mais. Desejam para ela um casamento perfeito, com um homem e tal. E assim, logo que ela sai do colégio interno, é o que acontece. Ela se casa com um rapaz lá, bonitão, assim, o cara e tal, que o pai dela arruma pra ela, casa na igreja, sacou? Vira, tipo, dolar, né? Dona de casa, digamos assim, né? A Maria José, ela, embora seja idealista e romântica e tudo mais, ela tem que ceder às pressões sociais. Tipo, a família dela é pobre, né, ela não tem muito dinheiro, né, enfim, pra fugir dessa realidade, né, da qual ela faz parte. Ela gostaria muito de ter um relacionamento maravilhoso, mas não tem o que fazer, ela precisa ali, ó, correr atrás. E ela se transforma numa professora, certo? A Maria José, então, ela vai dar aulas depois que ela sai, né, desse colégio interno lá. E a Guta é a guria, né, como eu te falei, ó, questionadora, né, que quer ali, né, se realizar intelectualmente, se realizar
realizar profissionalmente, se realizar, claro, sentimentalmente também. Mas o mundo no qual ela faz parte é um mundo extremamente patriarcal, machista. Então ela primeiro tenta trabalhar como datilógrafa, logo ela é mandada embora, justamente porque ela é uma mulher. Depois ela arruma outro emprego em outro determinado contexto, também mandada embora, justamente porque é mulher. Ela tem um melhor amigo lá, né, e tal, e esse melhor amigo se mata, galera, tira a própria vida e deixa uma carta dizendo que ele tirou a própria vida porque a Guta, né, não quis se relacionar, não quis se casar, né, tipo, ó o cara, né, o cara se mata e ainda bota a culpa na guria, né, certo? E todo mundo ali na cidadezinha que ela morava meio que culpa ela também, do tipo, pô, mas como assim você não casou com o cara, né, você conhecia ele desde jovem e tal, e aí ela fala pra todo mundo, ah, mas ele era um amigo meu, eu não queria me casar com ele, sacou? Então essa ideia de obrigatoriedade, entende? De ela ter que fazer isso e tudo mais, ela fica indignada, gente, a Guta pega a grana que tem e que não tem e se muda pra capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. Ah, lembra, eles estavam morando aqui em Fortaleza, certo? Lá na capital do Ceará, né? Então é uma viagem longa. Lá no Rio de Janeiro ela conhece um médico, um cara, gente boa, cara que gosta dela, os dois se amam, não sei o que, porém, ela percebe que o cara tá mais, assim, casado com o emprego do que com ela, entende? E aí ela não quer meio que atrapalhar o cara, sacou? Essa ascensão, né, da vida dele profissional e tudo mais. Então ela se afasta. E quando ela volta pra Fortaleza, ela descobre que ela tá grávida desse cara, desse médico. E ela não sabe o que fazer. Se ela tem o filho, se ela não tem, se ela conta a verdade. A única pessoa pra quem ela conta a verdade é a Maria José, lembra? A Maria José, que é aquela amiga dela, né? Ela não conta pra Maria da Glória porque ela é muito religiosa, vai ficar, né, muito assim, né, e tal. E a Maria José fala, cara, agora você tem que, sei lá, ir atrás da tua família e, né, enfim, pedir pra eles abrigo lá e tal. Então o desfecho da história é melancólico, entendeu? É tipo assim, ela tenta de todas as formas fugir desse padrão imposto a ela, mas ela não consegue, né? No fim das contas, esse padrão é a única coisa que existe. Que horrível, né, gente? Assim, então, ó, no final da história, a condição feminina, né, não só, eu diria, na época, claro, mas principalmente na época ali daquele Brasil, é o grande questionamento que a Raquel de Queiroz quer fazer nesse livro, certo? A temática de educação, ó, de emancipação, que não caminham muito juntas, né? Porque elas estudam lá no colégio, mas é um colégio muito mais preocupado em formar futuras esposas, né? Do que necessariamente, sei lá, pensadoras, né? Futuras líderes e congêneres, legal? Então, assim, ó, o conservadorismo, gurizada, né? Em relação às expectativas sociais depositadas sobre as mulheres, é a grande crítica nesse livro, né? O conservadorismo é o grande elemento a ser combatido, digamos assim, né? E claro, a temática da amizade, né? Da identidade que é formada através desses laços, das escolhas que são feitas, que muitas vezes não são escolhas, mas imposições. É sobre isso que o livro, né, enfim, aí vai falar. É um livro muito bonito nesse sentido, né? E bastante atual, embora tenha sido escrito lá em 1939. Legal? Vamos dar uma olhadinha então numa questãozinha aqui na qual ele traz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 afirmativas sobre o livro e vai te perguntar aqui, ó, qual ou quais delas, né, estão corretas, legal? Então vamos lá, na primeira afirmativa ele diz assim: a obra de Raquel de Queiroz, As Três Marias, é contada em primeira pessoa, isso é verdade, olha aí, ó, por Maria da Glória, narradora protagonista, lembre, é Maria Augusta, Guta, a Maria da Glória é uma das amigas, então o número 1 tá errado. Aí número 2, a história se passa primeiramente e, em sua maior parte, em um internato feminino e de orientação católica, perfeito, lembra que eu te falei? A maior parte da história é ali mesmo. A 3. Observando o tempo verbal predominantemente empregado, é possível perceber que a narração é feita posteriormente aos fatos narrados. Então, gente, isso é importante. Essa narrativa, ela é toda construída como se ela fosse feita em flashback. Como se a Guta, né, já mais velha, estivesse lembrando, entendeu? Desses fatos. Então, certo, essa número 3 também. A número 4, ó, o romance em sua maior parte é contado em um tempo cronológico, ou seja, traz uma linearidade para a narrativa, mas é possível perceber a presença de flashbacks. Eu acabei de falar isso, né? Então, certo também essa daqui, né? E a última, a narração acontece num espaço de tempo de 12 anos e relata a história, lembra que é verdade, eu falei, né, que 12 anos, relata a história das Três Marias, né? De como se conheceram, a luta que travaram em suas vidas do pós-internato, em busca de suas identidades. Então tá aí, ó, né? A 2, 3, 4 e 5 estão certas, né? Então a letra C aqui, ó, 2, 3, 4 e 5 seriam as respostas. Legal, gente? Então tá aí, ó, a grandíssima obra, né? Enfim, que é a obra da Raquel de Queiroz chamada As Três
Três Marias. Acho que deu pra você ter uma noção bem legal aqui nesses minutinhos, né, compreendendo aí também, né, o enredo, a história, as características. O que eu quero que você faça agora? Que você dê uma lida depois também no resuminho que você tem aí acessível, né, que eu te dei aí, legal, né, e também além do resuminho em várias questõezinhas lá, legal, sobre o enredo, sobre a obra, para que você internalize, né, todas essas características, tudo bem? Então é isso aí, grande abraço do Helder aí, espero que a minha aula tenha te ajudado e espero também que você atinja aí, né, enfim, grandes acertos nas provas que virão, tá bom? Valeu, meu queridão e minha queridona, grande abraço do Helder, falou! Salve, salve, meu caro, minha querida, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Helder, beleza? Agora vamos continuar então aí as nossas incursões pelas obras literárias catalogadas no vestibular da Pequeno Príncipe. Vamos falar hoje aqui então do livro Opsani Sfiata, legal? Livro esse aí que é um livro bem interessante, um romance, certo? Tem um título aí também bem bacana, né? Vamos conversar então, vamos trocar uma ideia sobre essa obra para você entender certinho como ela está organizada, quais são as suas características, né, e demais elementos, beleza? Então chega junto, vamos embora, vamos falar desse livro aí. Bom, galerinha, a obra, né, da Veronica Stiger, certo, que é uma escritora aí atual e tal, legal, é uma obra que aponta para algumas características bastante conectadas, digamos assim, né, coerentes com o contexto daquilo que a gente chama de pós-modernismo, beleza? Então esse livro aí, ó, o tal do Opsani Sfiata, legal, que significa uma descrição do mundo, né, é um livro experimental, legal, que ela publicou lá em 2013, fechou? E é um livro então que já tem aí uma certa idade, né, verdade, dentro do contexto da nossa história, legal? Bom, o livro, galera, ele é um livro, como eu te disse, de uma escritora brasileira contemporânea, que nasceu lá no ano de 1968, né, tá viva ainda aí hoje, certo? Dá aulas de literatura, né, uma professora aí bastante conhecida e tal, e também uma pessoa de uma personalidade muito vinculada, né, a esse contexto literário, certo? A ideia do livro e da obra de forma geral, né, da Veronica Stiger, é produzir, galera, olha isso aqui, ó, uma literatura chamada de literatura experimental, legal? Ou seja, essa literatura experimental, ela tem muito a ver com essa literatura aqui, ó, do pós-modernismo, legal? Então todas as grandes obras, né, produzidas aí pós anos 2000, né, e tal, elas são obras que se associam, certo, a esse conceito aí do tal do pós-modernismo. Então, por exemplo, na UniOeste tem lá o Eles Eram Muitos Cavalos, na Federal do Paraná a gente tem lá o livro O Drible, certo, do Sérgio Rodrigues, dentre tantas outras obras. E todas elas têm uma característica muito parecida, né? Qual que é essa característica parecida? Que é essa ideia experimentalista, massa, do enredo mais fragmental, legal? De uma espécie, digamos, de desfecho, que não é bem um desfecho, né? É um desfecho aberto, legal? Um desfecho que não necessariamente fecha, né, a história ali colocada, beleza? Então, ó, essa é uma importante reflexão aí que a banca pode trazer para você, certo? Em relação ao estilo, digamos assim, da autora, né? Ela ser uma escritora que pertence a este movimento chamado aí de pós-modernismo, a famigerada pós-modernidade, né, galera? Outra questão, né, é que esse livro, quando publicado lá em 2013, ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, ou seja, ele foi aí aclamado pela crítica, ele foi bem visto, teve, né, enfim, aí uma boa repercussão dentro do ambiente aí dos literatos, dos beletristas, o que também justifica um pouco o fato de que a obra ela é uma obra de fato bastante diferente, entende? Do ponto de vista estrutural, das questões que ela coloca, né, dos temas que ela trabalha, legal? Bom, o livro, como você já percebeu, tem um título curioso, né? Opsani Sfiata, legal? Que significa em polonês, galera, descrição do mundo. Bom, já que o título é em polonês, nem preciso dizer pra você, é claro, vai ter um protagonista aí, certo? Polaco na obra, legal? E a ideia de descrição do mundo, certo? É uma ideia positiva, digamos assim, né? De você ser um viajante, sabe? E poder enxergar em outros lugares, em outros países, em outras culturas, enfim, diferentes situações que podem fazer você ter esse acesso, sacou? E você então colocar essas informações, você divulgar, disseminar, você literalmente assim, encalacrá-las, enxertá-las dentro de um texto, entende? E ao fazê-lo, de certa maneira você não está descrevendo apenas o mundo, mas ao mesmo tempo descrevendo você também, naquele momento, enxergando, né, esse mundo aí ao seu redor. Olha aí, ó, poesia, né? Bem bonito. Bem bacana o estilão aí da tal da Veronica Stiger. Bom, como eu te disse antes, ó, o estilo dela, gente, é marcado muito pela pós-modernidade, tá? Então, essas características aqui, ó, de uma narrativa que ela é fragmentada, né, que ela é episódica, entende? Ou seja, não tem uma
linearidade muito grande, entendeu? Mistura, assim, muito de prosa, poesia, às vezes um humor bem humorado mesmo, sabe? Bem escrachado e tal. Às vezes até mesmo, galera, um flerte ali, ó, com o absurdo, né? Com o insólito, com a literatura que a gente chamaria então de literatura mais surrealista, certo? Então todos esses dois primeiros tópicos aqui, ó, de novo, eles denotam, né? Eles delimitam essa obra como uma obra, como eu te falei antes, pós-moderna, legal? Tem muito a ver aqui então, ó, com o tal do pós-modernismo, beleza, galera? Esse movimento que você tá ligado é um movimento histórico, né? Que não é muito bem visto aí pelos olhos, né, dos literatos, mestres, doutores, enfim, mas é um movimento que, digamos, historicamente, ele se vincula um pouco com essa questão literária, né? Então, quanto mais a gente adentra, digamos assim, no século XXI, mais diversificadas, diferentes, experimentais, enfim, né, ficam as obras literárias, como acontece aí com o livro da Verônica Stigler, beleza? Outra marca importante é a ironia, galera, certo? Então, assim, dentro do livro é perceptível, né, esse tipo de atitude nos protagonistas ali e tal. Quer dizer, protagonista, vai, tem um amigo dele ali muito próximo, mas não chega a ser protagonista. Mas principalmente na figura desses dois personagens, a ironia, o sarcasmo, a sagacidade de algumas tiradas, assim, sabe? É uma coisa bem comum, né? Bem recorrente aí. E também o estranhamento, certo? Como uma marca registrada do livro, ou seja, a ideia do insólito, dessa literatura mais kitsch, né? Essa literatura que te tira do lugar do senso comum, beleza? Insólito, gente, é um tipo de comparação, metáfora, adjetivo, enfim, no qual ele constrói uma percepção assim pouco, sabe, confortável, entendeu? Você se sente até, né, meio não só desconfortável, mas dependendo do contexto, enojado, ou até mesmo, né, enfim, ali preocupado, entende? O insólito ele tenta, de certa forma, te tirar aí dessa tua zona de conforto. Isso é muito comum, por exemplo, dentro de obras do horror, gótico, não é mesmo? Até mesmo lá no romantismo, na verdade, isso era bastante comum. E no livro, galera, ela também vai focar muito nisso aqui, ó, no hibridismo de gêneros, ou seja, outra marca aí do pós-modernismo, né? Como assim o hibridismo de gêneros? Então, ela vai usar diferentes gêneros textuais aí para compor a sua obra, legal? Tem trechos que parecem um relato de viagem, porque eles estão num navio, já vou te contar aqui o enredo. Tem trechos que parecem uma fábula, porque eles falam, né, enfim, de moral da história, de animais e tudo mais. Existem trechos em que se assemelha muito o livro a um diário, né? O protagonista contando a sua história, contando a relação que ele tem ali com o melhor amigo dele nessa viagem e tal. O livro, galera, é composto por imagens também, certo? Fotografias, cartões postais e congêneres, né? Então, assim, essa mescla, saca? Essa mistura toda de gêneros aí, certo? Esses elementos, enfim, aí intersemióticos, legal? Vão trazer pro texto também uma característica importante da sua estrutura, né? Da sua formatação. Bacana? Muito bem, mas quem que fala na obra, né? E do que essa obra fala? Bom, antes de falar do que ela fala e qual é o enredo, é importante você saber quem são as personagens da história, legal? O protagonista, galera, da história, ele tem um nome aqui, ó, que é bem diferentão, né? Chama-se Opałka, legal? É o nome dele, beleza? Esse tal desse Opałka, ele é polonês, mas vive, obviamente, na Polônia e tal, mas ele morou, assim, durante uns 6 anos, 5 anos, lá no passado, ele já é um senhor, né, agora, no passado, no Brasil, certo? Ele morou especificamente na cidade de Manaus, capital ali do Amazonas, bacana? E foi embora, nunca mais teve nenhum contato, certo? O livro, ele tem essa intriga, esse nó aí da narrativa que vai desenvolver a história, que é o seguinte, muitos anos depois, ele nem lembrava direito dele ter morado no Brasil, o tal do Opałka, ele vai receber uma carta, certo? E nessa carta que ele recebe, essa carta é do filho dele. E ele nem sabia que ele tinha tido um filho lá no Brasil, né? O nome do filho dele é Natanael, certo? Massa, e o Natanael conta nessa carta que a mãe dele já havia morrido, massa, que ele estava sozinho no mundo, mas que ele não estava culpando o pai, não era essa a questão. Ele apenas queria conhecer, né, o pai dele, uma vez que ele, Natanael, não apenas não conhece o pai, mas está muito doente, certo? Está num hospital, né? Pediu assim desesperadamente que essa carta chegasse o mais rápido possível. Inclusive, na carta, ele, Natanael, manda algum dinheiro pro pai poder vir, né? Enfim, lá para o Brasil visitá-lo. E o pai dele, então, o Opałka, não mede esforços, né? No outro dia ele já tá com as malas arrumadas e tal, e tá indo aí pro Brasil, né? Bom, na viagem de trem, até o Opałka, ele mora numa cidade que não tem mar, né? Assim, não é uma cidade litorânea, então ele tem que ir numa cidade até que
né, consiga pegar um barco. E ele vai pegar então um trem para chegar lá. No trem ele encontra um rapaz chamado Bop. E aqui é legal, galera, a gente lembrar, né, que na literatura brasileira teve um cara chamado Raul Bop, certo? Raul Bop, que foi um dos grandes precursores do modernismo, lá no início do século XX, junto com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e reza a lenda, o Raul Bop, ele era esse cara que tá no livro aqui, ó. Um cara extrovertido, meio porra louca, sabe? Extremamente inteligente, entendeu? E que tinha também viajado para todos os lugares do mundo. E é exatamente esse cara que é o Bop. Ele tava lá, ó. Ele era um brasileiro, certo? Tinha viajado, né, enfim, para todos os lugares. É um cara extrovertido. Ele é o contrário, como se a gente tivesse dois polos aqui, o Yin e o Yang, sabe? O Opalka é um cara sério, sisudo, não fala muito. O Bop, meu Deus do céu, né? Alegria ali em pessoa, legal? E ele, o tal do Bop, né, vai se tornar o companheiro de viagem, certo? Do Opalka, uma vez que o Bop também está indo para o Brasil e também está indo para Manaus, legal? Né? Então, assim, a ideia do livro é mostrar um pouco essa relação dos dois, né? Do Bop e do Natanael, do Bop e do Opalka, né? Às vezes o Bop é inconveniente, ele é cheio de histórias, de bugigangas, de memórias, de viagens anteriores, é aquela coisa, sabe aquele tipo de gente que você fala, cara, tá bom, velho, cala a boca, entendeu? Esse é o Bop. Mas ao mesmo tempo ele ajuda muito, né? O Opalka. Ele dá conselhos, eles trocam ideias, legal? É uma relação bem bacana, né, entre os dois ali. Bom, o enredo em si, então, como eu te falei agora, começa, certo? Nesse contexto dele do Opalka tendo recebido a carta. Ele então se dirige lá para o Brasil, não é? Para poder visitar, né? Enfim, aí o seu filho Natanael que vive, né? Lá na Amazônia, legal? Durante essa viagem, certo? Ele, Opalka, né? Ele, sabe, assim, reza, né? Ele tem essa preocupação, né? De saber se o filho realmente está bem, né? Se o filho realmente vai sobreviver. Ele fica preocupado, sabe? Ele quer que o filho realmente, né? Enfim, ele sobreviva para que os dois, né? Se encontrem e tal. E para tentar tirar o Opalka desse, sei lá, desse grau de melancolia, sabe? Essa tristeza e tal. O Bop, no navio que eles estão indo até o Brasil, ele prepara festas, sabe? Ele prepara jantares. Ele é aquele cara que, né? Enfim, é o vereador ali da galera, né? Inclusive tem várias cenas nesse navio, né? Em que eles estão se dirigindo pro Brasil, em que o tal do Bop, né, galera? Vai contar histórias, assim, surrealísticas, histórias até mesmo simbólicas e tal. Então, assim, o livro mostra o distanciamento existente do Opalka, não só é físico, assim, ele tá indo para longe do país dele, né, que é a Polônia, mas é um deslocamento, ó, cultural, é um deslocamento simbólico, né? Ele tá vivendo isso aí, né? Dentro desse contexto, legal? E assim, dentro dessas narrativas, dessas pequenas histórias, digressões, elucubrações, enfim, que o Bop vai contando, eles, o Bop e o Palca, né? Vão conhecendo outras pessoas, né? Que estão no navio, italianos, russos, alemães, né? Enfim, de vários brasileiros, claro, de várias nacionalidades. E assim, a história, né, mostra que eles vão estreitando laços, não é? Afinal de contas, as viagens de navio dessa época demoravam meses, né? Assim, eu não digo meses, mas pelo menos ali uns 40 dias, né? Para se chegar lá da Europa aqui no Brasil, legal? E nesse sentido, muitas coisas fantásticas, né? Muitas coisas entre o real e o extraordinário, digamos assim, vão acontecer no navio. Eles vão ver, sei lá, animais exóticos como sereias, né? Dentro da água. Legal? Vai rolar uns batismos, assim, certo? De algumas passageiras que, por exemplo, passaram da linha do Equador, então tem que rolar um batismo, né, dessas pessoas, e aí uma delas se empolga mais, né, o batismo se torna uma festa um pouco mais íntima, se é que você me entende, né, existe uma situação também deles supostamente verem um fantasma, então assim, o navio funciona como uma espécie de microcosmo, né, onde cada um ali deposita e projeta um pouco dessas histórias, certo, mal resolvidas dos seus próprios passados aí, né. Bom, o fato é que o navio chega, né, efetivamente onde ele tem que chegar, que é em Manaus. Massa, porém, gente, quando o Opalka chega especificamente em Manaus, ele descobre que ele chegou tarde demais, galera, certo? O filho dele já tinha morrido, né? Olha aí, ó, o drama do chegar tarde demais, né? O famoso clichê aí do chegar tarde demais, né? Então é aí disso que o livro vai falar. E assim, esse tarde demais
não necessariamente é tarde demais para o palco apenas, né? Não é tarde demais somente para o homem ali que se encontra, mas é tarde demais para uma infinidade de outras coisas, certo? Para questões sociais, né? Para divagações políticas, para o desenvolvimento cultural do nosso país, não é mesmo? Então esse tarde demais, ele assume dimensões diferentes e por isso ele, o Palca, ele se sente obviamente muito triste, né? Ele se sente obviamente muito mexido com o que rola e tal, mas ele entende que ele precisa escrever agora a sua própria história, né? Então o amigo dele, o Bop, deu a ele um caderno, né? E ele, Bop, enfim, Bop, quando dá esse caderno, fala que ele, o Palca, deveria escrever ali uma história, certo? E essa história ele chama de Opsani Shiata, legal? Ou seja, a descrição do mundo na qual ele dedica ao filho dele. Então o que parece o livro querer que a gente acredite é que ele, esse livro inteiro, é contado, no fim das contas, pelo próprio Palca, né? Ele é o narrador da história, né? É ele quem sabe já tudo que vai acontecer, né? Todos os elementos ali presentes e tal, e está, enfim, apenas contando pra gente, né? Todas essas situações, legal? Então é isso, cara. O livro é bem curtinho, é bem fácil de entender, mas é uma história bem objetiva, na verdade, mas ao mesmo tempo bastante importante de sacar aí, né? Enfim, as suas questões, digamos assim, reflexivas, as sugestões aí, né? Enfim, simbólicas que o livro propõe. Uma delas, claro, o conceito, né, galera, de identidade, de alteridade, certo? De você, né, ter essa, se colocar no lugar do outro, né? Ter essa visão a partir dos olhos, né, alheios, legal? O olhar do estrangeiro sobre o Brasil também é importante. Por várias vezes o Opalka vai conversar com o Bop, vai dar uns pitacos ali, né, enfim, nos problemas sociais brasileiros, dizendo que esses problemas no fim das contas são problemas mais graves, justamente por conta de como o Brasil ele é, digamos, administrado, as questões culturais daqui presentes, entende? É bem bacana aí, né, enfim, as reflexões que ele produz. Há também, gente, essas fronteiras, né, culturais, sociais entre os personagens, né? Então, por mais que o Bop seja brasileiro e tenha vivido o mundo inteiro, ele não é um polonês. Por mais que o tal do Palca seja, né, um cara que tenha vivido no Brasil um pouco, tenha até tido um filho por aqui, ele não é um brasileiro, né? Então, essas fronteiras culturais também são fronteiras, são linhas invisíveis e limítrofes entre visões de mundo, entre entendimentos da realidade, entre formas de compreender aí, enfim, a razão, né, existencial da qual eles fazem parte. A leitura, nesse sentido, a literatura, o livro, né, é então um espaço de invenção, ó, de deslocamento que permite você, leitor, certo, se colocar no lugar do Palca, no lugar do Bop, né, e entender, sacou, esses elementos todos. É genial, né? Nossa, a Verônica Stiger aí fez um grande trabalho nesse livro aí. Bom, como que isso pode cair no vestibular lá da Pequeno Príncipe, galera? É basicamente de duas formas, né? A primeira delas, a mais comum, que seria essa daqui, olha só, ele cobrar de você alguma coisa relacionada ao enredo, né, à estrutura do livro. E em segundo lugar, alguma interpretação, trazer um trechinho do livro, um trechinho lá da obra e pedir para você interpretar. Nessa questão a gente lê o seguinte, ó, em Opsani Shiata, o uso de imagens absurdas e fantásticas, dois pontos. Lembra que elas aparecem bastante, principalmente quando eles estão naquele navio, lembra? Vindo aí para o Brasil. Aí olha só, na letra A ele fala que isso reforça a filiação à crônica jornalística. É, gente, essa aqui tá errada porque uma crônica jornalística jamais teria imagens absurdas e fantásticas. Na letra B ele diz que isso distancia a obra de qualquer herança modernista, bem pelo contrário, né? Isso aqui aproxima a obra das heranças modernistas, certo? Porque, né, vai antropofagicamente, como queria lá o Oswald de Andrade, fazer essa fusão aí, né, de gêneros. Na letra C, ó, revela proximidade com a literatura do insólito, a literatura do nonsense. Eis a resposta, a literatura lembra do insólito, que não faz sentido e tal. A letra D ele fala que elimina toda possibilidade de crítica cultural, o que não é verdade, ou então na letra E que confirma o compromisso documental da narrativa, né? Então, né, nada a ver, né? Ele não vai querer documentar nada aqui, né? Convenhamos, beleza? Gente, então olha aí, ó, tá aqui a obra Opsani Shiata, eu tenho aí um resuminho junto também, né? Enfim, para você dar uma lida com calma, um pouquinho maior também, né? Um pouquinho mais detalhadinho, certo? Mas aqui serviu, eu acho, para você entender legal a obra, compreender os seus principais características, o enredo, personagens e, claro, né, como que pode aparecer aí, né, enfim, no vestibular. Então agora é sua vez aí, ó, de baixar aí esse arquivozinho, dar uma lida no resuminho, fazer algumas questõezinhas pra você se dar bem aí, beleza? Valeu, gurizada. Grande abraço do Helder.
Salve, salve, meu caro, minha querida, como é que você está aí? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo certinho? Espero que sim, espero que você esteja muito bem aí pelo outro lado da tela, né? Vamos continuar então as nossas incursões literárias pelas obras catalogadas no vestibular da Pequeno Príncipe, e hoje falaremos daquela que é uma das obras mais peculiares aí, né? Enfim, da literatura brasileira, uma das mais importantes personalidades da literatura, né, galera? Que é o grandioso escritor Machado de Assis, né? Enfim, que tá aí agora na listinha pra gente começar aí, certo? Nosso esquema. Legal, vamos continuar aí então falando, né, enfim, desses autores, e claro, vamos conversar então sobre alguns contos do Machadão, beleza? Que estão, claro, catalogados no vestibular aí, né, enfim, da Faculdade Pequeno Príncipe, beleza? Então, bora lá, ó! Então, meu queridão e minha queridona, a ideia aqui, certo, é falar da obra Várias Histórias, legal? Que é um livro do Machado de Assis, que ele publicou, meu queridão e minha queridona, lá no ano de 1886, ou seja, ele publica esse livro um pouco depois ali, né, de trazer aí a lume, né, de trazer aí para as pessoas, certo, trazer à luz a obra Memórias Póstumas e Brás Cubas, também ali, né, enfim, o famigerado livro, né, Quincas Borba, legal? Porém, esse livro é anterior, né, ao livro Dom Casmurro, grande história lá, lembra da Bentinha, da Capitu e de todos aqueles rolês ali, né, de traição ou não, né, enfim, que rolaram. Bom, Machado de Assis, galera, dispensa comentários, ele foi indubitavelmente um dos mais importantes, se não o mais importante autor da literatura brasileira, né, ele foi um cara muito à frente do tempo dele também, numa verdade, e embora ele tenha escrito obras literárias naquilo que foi conhecido como realismo, lembre que o realismo, abrindo um parênteses, né, ele se caracteriza em linhas gerais por dois elementos, é uma crítica social muito forte, né, há uma criticidade, portanto, bastante grande, e também ali uma análise da humanidade, sabe? Do ser humano, né? Então as suas limitações, hipocrisias, as suas, sei lá, dualidades, a sua maldade, né? Enfim, todos esses elementos fazem parte aí, né, do realismo. Fechando esses parênteses, então Machado de Assis é um grande autor, né? Isso é um ponto pacífico aí, indubitavelmente, beleza? Então assim, ó, no livro Várias Histórias, galera, certo? Eu acho que dá pra gente destacar aqui, ó, 4 grandes tópicos, legal, que fazem parte da obra do famigerado bruxo aqui, certo? Que é, como o Machado de Assis ficou conhecido, né, por morar lá no Cosme Velho, então é uma região, né, da cidade do Rio de Janeiro, ele era conhecido como o bruxo do Cosme Velho, legal? Bom, um dos temas, galera, que eu acho que é o mais recorrente na obra do Machado de Assis de forma geral, é a temática da ironia, do ceticismo, certo? Da descrença na humanidade, sacou? Esse é um tema bem comum e bem importante, uma vez que aparece em vários contos aí. Outro tema legal também é a questão da crítica, certo? Principalmente, né, como eu te falei agora, à sociedade, né, às suas convenções, aos seus paradigmas, às suas ideologias pétreas, né? Esses elementos invariavelmente acabam aparecendo sempre nos textos dos autores realistas, não apenas, é claro, do Machado de Assis. Você pode ler lá Dostoiévski, certo? Grande autor, né, enfim, aí do realismo russo, ou então Charles Dickens, lá um grande autor do realismo, né, enfim, aí inglês, né? Então a ideia é que esse elemento não é apenas machadiano, sacou? Ele faz parte do contexto histórico do qual ele está inserido, né? As relações, galera, interpessoais, eu acho que esse é um dos principais temas, né, que o Machado sempre vai trabalhar aí na sua literatura, uma vez que ele fala de muita coisa dentro, né? Ele fala do ciúme, da traição, do amor, da falta de tato, né, das pessoas, da maldade mesmo dos indivíduos, né? Da hipocrisia, né, enfim, das relações, da forma, digamos, assim, aquela desfaçatez, sabe? Aquela pessoa que finge ser uma coisa que ela não é, entendeu? Isso é muito recorrente, né, na obra desse grande autor aí. E por fim, galera, claro, ele vai explorar muitos temas que a gente chama de filosóficos, né? Isto é, temas mais reflexivos, mais abrangentes, legal? Então, a passagem do tempo, o sentido da vida, as narrativas mais densas e plurissignificativas, a questão, por exemplo, da condição humana, né? Então, esses elementos aí fazem da obra do Machado uma obra atemporal e extremamente importante, gurizada. E claro, tem sempre uma pitadinha ali, uma pitadinha aqui dessa ironia tão marcante, né, desse grande escritor, legal? Bom, vamos começar então a falar dos contos, né, que estão catalogados, galerinha, no vestibular da Pequeno Príncipe, legal? Então, são 6 contos ao todo, beleza? Bom, não é o primeiro, né, mas enfim, o primeiro que eu vou falar deles aqui é o conto A Cartomante, que me parece ser o mais conhecido conto, né, desses todos aí do Machadão. Claro, os outros também são extremamente importantes e conhecidos, mas esse daí, sem dúvida nenhuma, é um dos mais famosos contos machadianos, legal?
A história, galera, envolve basicamente um triângulo amoroso, olha aí, ó, que é uma das temáticas, lembre, comunzaças dentro do realismo, né? No realismo quase sempre lá em Portugal, por exemplo, Eça de Queiroz, né, que escreveu aí o Primo Basílio, por exemplo, na verdade, retratou bastante bem aí com maestria o triângulo amoroso. O Flaubert, Gustave de Flaubert, que escreveu, né, enfim, aí a obra Emma Bovary, também falou do triângulo amoroso. O próprio Machado de Assis, na grande obra que é depois dessa daqui, que ele escreve, lembra? Chamada o Dom Casmurro, né? Enfim, tem aí também o triângulo amoroso. E o triângulo aqui, gente, se dá entre esses três personagens, ó, a Rita, né, a mulher, e os dois homens aqui da vida dela, né? O Vilela, que é o marido traído, certo? E o Camilo, que é um jovem, assim, impulsivo, meio inseguro e tal. E a história não poderia deixar de ser mais machadiana. A história é bem simples. A Rita e o Vilela estão numa relação meio fria, né? Meio assim e tal. E aí o Vilela meio que, né, dá uma zoada, assim, né? Do tipo, você tem que consultar uma cartomante, guria. Você deve estar tendo problemas aí, com, não sei, outros homens. Mas aí ele joga um verde, tá ligado? E ela meio que cai na ideia e vai consultar a cartomante. E a cartomante fala que o marido tá quase descobrindo tudo, que não sei o que coisa e tal. E aí, é claro, a Rita conta tudo pro Camilo, que é o amante dela. E o Camilo zoa, assim, sabe? A Rita fala, guria, fica acreditando nessas coisas aí, essas coisas não existem, pare com isso, se o cara se tivesse sabido alguma coisa ele já tinha sabido, não sei o que, esse negócio não existe, não sei o que lá. Fato é que ele, o Camilo, começa a receber cartas anônimas, certo? Falando que ele está traindo o melhor amigo, que ele não é uma pessoa de confiança, que todo mundo achava que ele era uma pessoa melhor, que ele tinha caráter e coisa e tal. E aí ele começa a ficar com medo, né? E ele inclusive se afasta da Rita, se afasta do Vilela. O Vilela acha estranho esse afastamento, comenta inclusive isso com a Rita. E ele, Camilo, um dia recebe uma carta do Vilela, falando assim, piá, tô te esperando tal horário aqui na minha casa, venha, certo? A gente precisa ter uma conversa. E ele fica no cagaço, porque ele acha que o cara descobriu tudo, que o cara vai matar ele, que não sei o que. E o que o Camilo faz? Vai consultar a cartomante. É o Camilo, que era o cara que não acreditava, vai até a cartomante e fala pra ela, cartomante, olha, o cara aqui que é o marido da minha amante, me chamou pra ir na casa dela, será que ele descobriu tudo? Será que ele vai me matar? O que eu faço? Né? O que eu preciso fazer e tudo mais? E a cartomante fala, não, cara, imagina, ele te chamou lá pra um jantar, eu tô vendo aqui nas cartas e tal, sacou? Vá com tranquilidade que não vai acontecer nada. E aí o Camilo fica mais tranquilo, vai até a casa do Vilela. O Vilela recebe ele muito bem na porta, cumprimenta, e aí, meu amigo, como é que você tá? Quanto tempo? Quando o Camilo entra na sala da casa, ele encontra o corpo da Rita, que tinha sido morta, assassinada pelo Vilela, marido dela. E logo na sequência, claro, ele, Camilo, é morto, é assassinado também pelo marido traído aí. Então, reviravoltas do destino, né? Então assim, galera, o conto é curtinho e é bem perceptível, né, a ironia, certo? Em relação a nós sermos pessoas que têm credulidades, digamos, que são credulidades, assim, seletivas, né? A gente quer crer naquilo que a gente quer, né? Então, a ideia de crenças ingênuas, mas que vão, né, se formando de uma maneira mais brutalista na nossa existência é a temática do conto, né? E claro, o Machado tá contrapondo o destino e o livre-arbítrio. Eles podiam ter fugido do casal, né? Ali, Camilo, perdão, e Rita, né? Mas decidiram continuar lá. Fato que conduz os dois às tragédias que, né, enfim, acabam encontrando. Então é genial, né? O Machado é um cara perfeccionista, né? Enfim, em relação à crítica dessas relações sociais que são marcadas quase sempre, né, gurizada, por esses elementos. Genial, né? O conto A Cartomante do Machadão. Vamos falar agora então, do conto Um Homem Célebre, legal? Só voltando aqui no conto, né, A Cartomante, esse conto é narrado na terceira pessoa, beleza? Então não há um personagem, né, gente, narrando o conto. No conto Um Homem Célebre é a mesma coisa, certo? A gente tem um conto narrado em terceira pessoa, distante, tá legal? No conto, galera, a gente vai conhecer a história de um homem chamado Pestana. O Pestana é um pianista super talentoso, assim, sabe? Ele é um grande músico, né? Ele é um cara bem bom, assim, no que faz. E ele quer compor obras clássicas, tipo Tchaikovsky, Rachmaninoff, Beethoven, Chopin, entendeu? Ele quer ser um desses caras. Porém, ele fica super famoso, inclusive ganha muito dinheiro criando polcas, certo? Que era um tipo de música, galera, na época pra piazada dançar nos bailão, assim, sacou? Né? Embora tenha esse nome polca, ela não tem muito a ver mais com questões né, ligadas à Polônia ou algo assim, né? É um nome só dessa música, né? Só que assim, ele fica famoso, mas ele não quer ficar famoso por ser um compositor de polcas, entende? Ele fica insatisfeito, infeliz por ser, né, famoso, por ser célebre, daí o título, né? Por construir polcas. Ele queria ser famoso por um legado erudito, tal qual fez o Tchaikovsky,
Tchaikovsky, o Chopin, o Mozart, o Beethoven e assim por diante, né? E ele passa a vida inteira dele tentando compor, certo? Grandes músicas clássicas, né? Mas cada vez mais ele é mais e mais celebrado pelas polcas. Ele morre no final da história, certo? Tentando ser esse grande compositor que ele nunca foi, e depois de morto ele é super mega celebrado como um dos maiores, né? Se não o maior compositor de polcas, legal, do Brasil de todos os tempos. Ou seja, a frustração dele acompanha ele no pós-túmulo, digamos assim, né? A história é bem simples, né? Como eu acabei de te mostrar. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um binômio, certo? De um lado, a gente quer o reconhecimento pessoal, né? A realização pessoal, o prestígio, né? Enfim, ali também. E juntamente com essa ideia do prestígio, né, pessoal, a gente também quer o prestígio social, né? O reconhecimento das pessoas por aquilo que a gente almeja ser e não pelo aquilo que a gente é. Massa, então, a temática é bem filosófica nesse caso, né? Não é verdade? Não é mesmo? A gente tem um conto no qual o Machado de Assis faz uma reflexão sobre como nós todos e todas somos pessoas que no fim das contas estamos insatisfeitos não com quem somos, mas com quem achamos que somos, né? Com quem a gente gostaria de ser, com quem a gente gostaria que os outros enxergassem em nós e não enxergam, legal? E claro, né? A gente tem também essa ideia de alta, né, literatura, alta arte, arte popular, entende? Essa distinção, né? Essa dicotomia entre aquela arte que é mais supostamente elaborada, melhor, enfim, né? E aquela que é mais simples, legal? E o destino é bem isso, né? A ironia do destino aqui é a grande temática do conto. O talento que gera, né, toda essa fama, que faz com que ele, Pestana, até viva uma boa vida, com dinheiro, com posses e tudo mais, né? Não satisfaz o cara, né? Ele nunca tá satisfeito com aquilo, né? Então a vaidade, a busca eterna por algo que você nunca realmente vai alcançar, as expectativas sociais que as pessoas colocam em cima de você para que você seja célebre numa coisa que talvez você não deseje ser. Olha aí, né? Enfim, um grande parênteses aí, galera, certo? Pra gurizada que deseja fazer cursos como de medicina, por exemplo, né? Então, assim, é um conto bem atual nesse sentido, não é mesmo? É um conto que faz uma reflexão extremamente importante e impactante acerca da nossa realidade sócio-histórica, na qual se reflete muito sobre esse célebre, né? Ser, no fim das contas, para nós hoje algo célere, ou seja, muito passageiro, muito rápido, né? É isso que o Pestana vive aí na vida dele. Genial, né? Segundo conto muito bom aí. Bom, o conto O Enfermeiro, galera, certo? É um conto narrado na primeira pessoa, legal? E quem vai narrar a história é um protagonista dela, mas ele não tem nome, certo? Ele é o enfermeiro, legal? Esse é o nome dele. Bom, esse protagonista, ele se torna enfermeiro, certo? Na cidade carioca lá do Rio de Janeiro, capital e tal, só que ele não encontra trabalho, sabe? Na capital. E aí, galera, o que rola é que, assim, o amigo dele fala que ele tem um amigo, sabe aquelas coisas que eu tenho amigo, tenho amigo, tenho amigo, indicando esse protagonista para trabalhar como enfermeiro pessoal de um grande coronel, sabe? Um daqueles caras super, né, endinheirados, só que era no interior ali do estado do Rio de Janeiro. E ele vai pra lá e conhece então o velho coronel Felisberto, legal? O nome dele aí. O coronel Felisberto é um cara muito mala, assim, sabe? Aqueles velho chato mesmo, que tudo reclama, pega, dá umas bengaladas no nosso protagonista aí, entendeu? Xinga o cara um monte, legal? Né? Fica enchendo os pacová dele, não sei o que, até um dia em que ele, o protagonista, pega uma tigela de sopa, né, alguma coisa assim, pra entregar lá, né, pro coronel Felisberto. E daí tá, o Felisberto fala, eu não gostei dessa porcaria, isso aqui tá muito ruim, e bate assim, ó, na sopa, a sopa voa inteira, galera, no protagonista. Ele fica indignado, puto, assim, sabe? Ele sabe aquele momento que você sai de si, e ele pega o travesseiro pra arrumar, né, bem bonitinho ali, vamos arrumar o travesseiro aqui, né, pra você, vou arrumar aqui na sua cara, assim, apertar esse travesseiro, e ele mata, velho. O protagonista mata o coronel Felisberto nessa história. Mas veja, ele não é um cara ruim assim, sacou? Helder, pô, ele é um assassino só, né? Imagina, é um assassino bom agora. Gente, assim, não é que, né, seja um assassino bondoso, não é essa a ideia. Mas, assim, você entende o que eu quero dizer? Ele não é alguém que efetivamente, né, queria matar, legal, alguém, né? Ele não estava no desejo, efetivamente, né, enfim, de matar essa pessoa, legal? Nesse momento da história, ele revela o nome dele, o narrador, né? O nome dele é Procópio, legal? E aí ele fala, porque ele fala na terceira pessoa com ele mesmo, né? Do tipo, Procópio do céu, o que que você fez, homem, né? O que que você, né, enfim, acabou fazendo? Você não deveria ter feito isso. O coronel Felisberto, mesmo tendo te humilhado tanto, tendo te agredido tanto, meu Deus, você não é um assassino e tudo mais. E daí o Procópio fica com medo, galera, ele fica
temendo pela vida, ele acha que ele vai ser preso, ele arruma as trouxas dele, mas ele pensa, né, se eu fizer isso, todo mundo vai saber que fui eu que matei o velho. Então o que ele faz? Ele limpa o velhinho ali, tudo tá bonitinho, vai dormir, né, porque ele trabalhava na casa do velho. No outro dia, a empregada, né, enfim, as pessoas que arrumam lá a casa lá e tal, foram acordar o Coronel Felisberto e perceberam que ele tava morto. E o Procópio chega na maior cara lavada, assim, do tipo, nossa, morreu, né, que coisa, meu, tadinho, né, nossa, que pena. Enfim, ele tenta ir embora, o Procópio, mas não consegue, porque daí logo na sequência rola o enterro do velho, aquele velório naquelas casaronas antigas, vinha gente de todo lado, e sabe o que é pior? Um monte de gente tava, assim, aplaudindo, sabe? Tava falando bem com o Procópio, falando, nossa, você realmente é um homem de ouro para aguentar aquele velho tirânico, né? Parabéns, apertavam a mão dele e tal, e ele com aquela cara, meu Deus, né? Bom, quando ele fez tudo que tinha que fazer ali, o velório acabou, ele pega as trouxas dele, tá indo embora, um oficial de justiça tá procurando o Procópio, quer falar urgentemente com ele. Aí ele pensa, meu Deus, vou ser preso, deu tudo errado, que merda e tal. E o oficial de justiça diz que, né, o Coronel Felisberto tem um testamento, tem uma última vontade, e que nessa última vontade, nesse testamento, o Procópio deveria estar ali para ouvi-lo. E, gente, é muito legal esse testamento, porque quando o oficial de justiça abre, o oficial diz assim, eu, né, Coronel Felisberto, gozando nas minhas faculdades mentais, eu deixo a minha fazenda para não sei quem, eu deixo meu Fusca para não sei quem lá, né, eu deixo minhas cabeças de gado, assim, sabe? Ele vai distribuindo ali pra uma galera, certo? Vizinhos, amigos, até mesmo pra igreja, né? Pro padre ali e tal. E todo o resto da fortuna, que não era pouca, era super considerável, ele fala bem assim, abre aspas, eu deixo para o meu melhor amigo, meu cuidador, uma pessoa que realmente gosta de mim mesmo com as minhas, né, enfim, ali, chatices, o nome dele é Procópio. Nossa, cara, ele deixou pro cara, velho. E daí, claro, o Procópio se sente culpado. Ele quer devolver o dinheiro, ele quer se desfazer dessa grana porque pra ele é uma grana maldita e tudo mais. Mas ele fala assim: se eu devolver agora o dinheiro, vão achar que eu realmente fiz algo de errado, então eu vou esperar pelo menos um mês. Passa um mês, daí passam dois, daí passam alguns anos, e aí passa a vida inteira, né? É óbvio que ele não devolve o dinheiro. E no final da história, ele, o Procópio, ele tá contando, gente, essa história para, né, um enfermeiro, legal? E o enfermeiro tá ali pouco se lixando, tipo, nossa, legal, dane-se, né, nem tá prestando atenção. Então, esse conto lembra um pouco aquele livro Crime e Castigo do Dostoiévski, né, em que a culpa e a autojustificação do crime que se comete, né, meio que se retroalimentam, assim, saca? São, né, enfim, necessariamente vinculados à ideia de consciência. E aí rola aqui, claro, a grande temática do Machado, que é a temática da hipocrisia humana. Obviamente que o Coronel Felisberto era um homem, assim, intragável, intransigente, extremamente horrível, mas nem por isso ele precisava, sei lá, ser assassinado, né? Então a ideia do auto-engano também, né, gente, é uma temática bem comum na obra e tá aí presente, né, na questão, é claro, do Procópio. E obviamente, né, o egoísmo, a relativização moral, né, cara, do nosso queridíssimo Procópio é uma grande questão aí dentro deste conto, legal? Um dos contos mais legais, né, do Machadão, velho, vai dizer, bem legal mesmo, daria um bom filme aí com certeza. Bom, Uns Braços, massa, é outro conto do Machado, galera, nesse conto a gente de novo vai pra terceira pessoa, legal? E nesse conto a gente tem o Inácio, que é o protagonista da história, o Inácio que é um homem ainda bem jovem, é um adolescente, né? Aos nossos olhos hoje ele já seria adulto ali, ele teria, né, uns 20 anos, né, 19 para 20 e tal, mas enfim, ainda assim bem jovem, né? E ele tá indo passar uma temporada e tá na cidade do Rio de Janeiro, os pais dele são do interior, não sei o que, deixaram ele ir lá porque o pai dele é muito amigo do, né, do pai aí, né, enfim, desse cara que tá lá onde ele tá hospedado. E onde ele tá hospedado, certo? Né, enfim, assim, vive uma moça chamada Dona Severina, cara. Mas olha aí, ó, que é a esposa de um funcionário lá, né, que não aparece nunca na história. E a Dona Severina e ele, os dois ali, né, estão se olhando, entendeu? Um sorrisinho, né? A Dona Severina é uma mulher bem mais velha, tá legal? Então, assim, a Dona Severina é aquela mulher que ela é recatada, ela não quer, né, dar sinais ali de algo, né, a mais para o nosso queridíssimo Inácio, mas, assim, ele é um cara muito curioso, então ele também não sabe ao certo, porque ele é muito jovem, chegar, assim, então fica esse clima de, né, ninguém, né, enfim, não quer, mas também aquela velha história do cara que não quer ir, mas também não sai de cima, o cara que não quer fazer a coisa, não quer sair da moita, entendeu? É isso que rola. E assim, no conto, ela, a Dona Severina, começa a usar vestidos nos quais ela mostra os braços, né? Ela mostra o ombro e tal, que na época a gente era bem incomum, assim, as mulheres usavam geralmente vestidos bem, né, pesados, bem cobertos, entendeu? Então a ideia do Inácio é que ele é inocente, né? Mas ele erotiza bastante aí a tal da Dona Severina, né? E sente um misto de desejo e culpa, né? Porque ele sabe que ela é casada, que provavelmente ele não vai querer nada com ela, que ele que tá forçando uma barra que talvez não exista, mas
ele tá vendo que ela tá lá mostrando os braços e coisa e tal. Então, assim, o conto ele é meio que uma educação sentimental, entende? É a ideia do desejo reprimido do Inácio tentando encontrar ali uma saída, mas esbarrando nas convenções sociais da época, certo? Ou seja, ele não poderia simplesmente, né, dar em cima, entendeu? Da Dona Severina. Isso seria, né, a morte social ali dele e tal, entende? E o conto termina nisso, assim, certo? Não acontece absolutamente nada, mas fica esse climão de que algo vai rolar, algo vai acontecer, algo vai se concretizar e no fim das contas, piazada, acontece só os braços aí da Dona Severina sendo mostrado mesmo e olha lá. Legal? Indo pra frente a gente tem um dos contos mais legais também aí, ó, que é o conto Trio em Lá menor. Massa. Então assim, o título do conto já narra um pouco uma espécie de, eu não vou dizer triângulo amoroso porque ele acaba não se concretizando, sabe? Mas uma espécie de triângulo amoroso, né? E em Lá menor, porque o tom Lá menor é um tom mais melancólico da música, né? Dentro enfim, ali da teoria musical, né? Daquilo que a gente chama de campo harmônico e tudo mais. O Lá menor, ele tem uma conotação assim mais triste, sabe? Mais, né? Melancólica mesmo. Bom, a história, gente, envolve basicamente uma mulher chamada Maria Regina, massa, que vive na casa, né, com a mãe dela e tudo mais, e a mãe assim sempre dá aquelas festas, né, aquelas paradas assim que tem bastante gente em casa e tal. E ela então conhece um homem chamado Maciel. O Maciel é um homem jovem, né, enfim, assim, futuro supostamente, né, ali doutor, sabe? Tem toda a vida pela frente, um cara bonito, entendeu? E ela conhece também um outro homem, mais velho que o Maciel, né? O Maciel deve ter a idade dela, assim, perto dos 20 ali. E o Miranda, né, que é o outro homem, deve ter já quase 30, né, uns 27 ali, 28, entendeu? Então entenda mais velho, tá, gente? O cara não tinha, sei lá, 50, entendeu? Ele era um pouquinho mais velho ali. E ela deseja, claro, os dois. Ela ama os dois, ela quer se casar, inclusive, com um deles. Porém, ela é muito indecisa. No livro, no conto, ela, toda vez que eles têm essas festas, ela vai lá e toca o piano pra impressionar. Uma hora ela quer impressionar um, outra hora ela quer impressionar outro. Uma hora ela encontra muitos defeitos em um, outra hora ela encontra muitos defeitos no outro, outra hora ela encontra. Entendeu? E ela fica nesse chove não molha ali no conto inteiro. E os dois se ligam que ela tá afim. Até tentam fazer ali, né, uma fila andar ali e tal, mas ela não decide, cara. A porra da mulher é indecisa, Maria Regina aqui, certo? E o legal, gente, é que o conto, a história, né, do conto, ela é dividida, né? O conto tem 4 partes. Cada parte, olha só, tem um andamento, né? A gente chama de andamento na música, legal? Certo? Adágio, que é um andamento bem assim, sabe? Grandioso, devagar e tal. O allegro, ma non troppo, ou seja, é mais animado, mas não muito, né? O allegro appassionato, que é super rápido, e o minueto. O minueto geralmente assim é algo curto, sabe? É um desfecho ou uma introdução bem pequenininha, né? Então, ó, o conto, as partes do conto, né, meio que representam também esse elemento. O que que acontece? Como ela não se decide, os caras vão fazer a fila andar, entendeu? O Maciel vai encontrar uma outra mina, né? Quando a mãe, né, dela dá as festas, ele nem aparece mais nas festas. O Miranda ainda tenta ali e tal, mas não rola, e aí ele também vai, né, ficar com outra moça, inclusive o Miranda até se casa mesmo, né, com essa outra moça. E assim, ela, a Maria Regina, tem um sonho, né, no conto lá, em que ela sonha com uma estrela, e a estrela orienta que ela sempre vai ficar tipo num pêndulo, assim, sabe? Ela nunca vai ficar parada, né? Ela sempre vai ficar hora no lugar, hora no... Sacou? Ela vai ficar sempre, né, balançando, digamos assim. E assim, gente, a ideia é essa, né? O conto, ele vai desestruturando, sacou? Adágio, allegro ma non troppo, allegro appassionato, minueto, entende? Vai desestruturando a psicologia da Maria Regina, que não decide por ninguém e acaba ficando, portanto, sozinha, né? Os valores sociais da época, como casamento, por interesse, né? E a própria posição da mulher, que tinha pouca liberdade, né? Tinha que acabar escolhendo muito rápido as coisas, é um tema comum também nesse conto aí, beleza? Gente boa! Então tá aí, ó, terminamos, né? Enfim, de contar aí as histórias todas dos contos catalogados no vestibular, aí, enfim, da Pequeno Príncipe, do grandioso Machado de Assis. Espero que todos e todas vocês tenham entendido, compreendido, analisado legal comigo aqui os contos. Eu também fiz aí um resuminho, certo? Com alguma lista de exercícios, com uns 25 exercícios mais ou menos, pra vocês darem uma olhada, né? Então, qualquer dúvida, dá uma olhadinha aí, beleza? Qualquer dúvida também, estou nas redes sociais, é só você me procurar por lá, tá legal? Valeu então, meu cara e minha querida, espero que você tenha curtido a aula aí, um grande abraço e beijo do Helder, até mais, valeu!